Em 99, o Chico era estudante de educação física da UDESC e fazia estágio na primeira academia que eu fui treinar, chamava Flex, e logo no início eu percebi que eu levava jeito. Eu acho que a gente sempre foi muito obcecado pela excelência, a gente sempre tentava otimizar as variáveis. Numa dessa eu estendi o tríceps, joguei o trabalho pro tríceps e rompi o tendão. Eduardo Correia, atleta 8 vezes finalista do Mr. Olímpia. Newton Amorim, Treinador criador do método NAM. E eu falei, Chico, eu vou precisar muito de ti, cara, porque desistir não é uma opção nesse momento. Faltava 10 dias. Faltava 10 dias. A gente vai competir o Mr. Olímpia. Eu vou nem que eu vou com o braço pendurado, mas a gente vai competir. Rompi o tríceps, passei por uma cirurgia, me recuperei. Quando finalmente eu vou competir, rompi o tendão do quadríceps. Na manhã seguinte que o Cris Aceto falou, vamos. Ramon já trabalha com o Cris Aceto, ele já sabe como funciona o corpo do Ramon. Agora é uma questão de saber acertar. 2023, bateu na trave. 2024, não foi tão bom. Como que sabe quando é a hora de trocar de treinador? Assim, tipo, sei lá, vem treina um ano, tentou competir o Mr. Olímpia, não deu certo, troca, vale a pena tentar 2 anos, 3 anos, quanto tempo, assim, como é que vocês veem isso, né, na tua opinião, assim? Quer responder essa? Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas do canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Cara, eu queria saber como é que vocês se conheceram, quando que vocês começaram a trabalhar junto, como é que foi isso aí? Lembra disso? Porra, Lembra? com certeza. Eu lembro, foi na Flex. Lá na Flex, Baga em 99. 99, o Chico era estudante de educação física da UDESC Da UDESC. e fazia estágio na primeira academia que eu fui treinar, chamava Flex, ali no Estreito, na frente do Exército. E eu tinha, sei lá, 14 para 15 anos. Resolvi entrar na academia com um grupo de 7 amigos e logo no início eu percebi que eu levava jeito. Levava jeito. E o Chico, nessa época, ia dar aula estagiário, chegava lá com uma calça de capoeira, calça branca de capoeira, não era? Regatinha da capoeira, tu saía da capoeira e ia dar aula? Mais ou menos isso. Às vezes vinha do treino da faculdade de capoeira e ia pegar o estágio 1h30 ali, da 1h30 às 4h30, mais ou menos. E era nesse horário que tu ia treinar, né? 2h30. E a gente não era, assim, os melhores amigos. A gente se falava, conversava, porque era uma academia pequena, então, obrigatoriamente, todo mundo tinha que se falar, né? Uhum. E, cara, eu lembro que era uma casa que virou academia. Então, tu sabia onde é que era o banheiro, onde é que era a sala. Tudo adaptado. E era um taco de madeira, cara. Tinha um cheirão forte de cera de chão. Então, esse cheiro de cera misturado com cheiro de graxa me lembra um pouco o meu início, assim. Tu sente o cheiro já, né? Nostalgia na hora. E aí eu conheci o Chico ali, cara, mas a gente só foi mesmo ter um contato maior, se tornar amigos, assim, mais próximos, foi quando a gente se encontrou na World Gym, na academia lá na Trindade, já onde ele trabalhava já há algum tempo. Não era aqui? Era aqui. Era aqui? Aqui, é. Isso. Mas, na verdade, a gente se aproximou mesmo quando eu comecei a treinar com o Carioca, né? Na verdade, lá... Quando eu saí da academia do Baga, eu só fiquei treinando lá e passei o meu estágio pro Carioca, pro Ricardo. E aí o Ricardo começou a estudar o fisiculturismo com ninguém, assim, tá ligado? E aí ele começou a influenciar uma galera dentro da Flex e o Eduardo foi... Ele falou pro Eduardo, porra, cara, tu devia participar... Foi a época que, tipo, começou essa parada, então, nesse cenário de, cenário. Vamos se pá competir, alguma coisa assim. Foi ali que começou a surgir. Esse amigo que, tipo, meteu pilha no Edu pra competir, um dos principais, né? Porque, tipo, tava ali todo dia na academia como estagiário e o cara estudava, ele sabe que o cara estudava pra caramba, né? E ele que foi... o cara que nos manteve, ao mesmo tempo que a gente estava longe, depois que eu saí da Flex e fui para as outras academias, o Ricardo era o cara que mantinha a gente próximo, sabe? Entendi. E aí em 2005 ele foi treinar na Ordim, o Edu foi treinar na Ordim, e eu tinha um apartamento que era perto da academia, e o Eduardo fazia faculdade, não precisava voltar. Ele só esqueceu de dizer que o Carioca morava com ele. Não, mas nessa época ele já morava, mas no começo não. Não, né? no começo não, mas nessa época ele morava. Na verdade, cara, o Carioca é muito interessante, porque eu treinava numa academia que o dono da academia, o Valmor Braga, que a gente chama ele de Baga, ele era fisiculturista, competia muito aqui,
principalmente no estado, Santa Catarina. Só que ele tava lá em outro momento da vida, já tinha parado de competir, tava com a academia, tava com o empório, vendendo os produtos dele, fazendo as coisas dele. Só que ele não participava diretamente do dia a dia ali dos treinos. E ele contratou um menino, um estagiário que entrou no lugar do Chico, que era o Carioca. E esse menino, cara, era um menino muito estudioso. Ele estudava inglês e ele ficava o dia inteiro lendo aqueles artigos das revistas Flex. Antigamente tinha as revistas e tal. E ele lia aqueles artigos, e lia e relia. E ele tentava aplicar aquilo ali à realidade da academia, aos praticantes. Ele levava pra galera. Levava. E aí ele traduzia todos os artigos, as dietas. Naquela época, cara, a revista era diferente de hoje. As revistas traziam com detalhes o que o atleta fazia, a rotina, o que ele comia. As publicidades de suplementação vinham com a rotina do atleta e onde esses suplementos entravam dentro da rotina. Caralho. Era algo bem mais complexo. Tipo, hoje em dia o atleta ele posta story, daí no meio da dinâmica dele tá lá, aqui, ó, tô tomando um whey, tô tomando não sei o quê. Naquela época não tinha isso. Na época eram os artigos. E aí ele traduzia todos os artigos e falava assim, cara, isso aqui é legal, essa super série, esse exercício. Ele traduzia, ele via o Ronnie Coleman fazendo. Parecia uma parada meio louca, assim, mas a gente vivia o fisiculturismo intensamente naquela época. E eu queria competir, eu queria estrear no Campeonato Catarinense, eu já contei essa história aqui uma vez. E o Carioca, cara, ele foi aquele cara do dia a dia ali, aquele cara que puxava meus treinos. Eu tinha muita dúvida com relação à dieta, claro que eu recorria ao Baga, que era o cara mais experiente, era o atleta. Mas o meu dia a dia ali era com o Carioca, que era o professor de sala, era um estagiário. E a gente foi descobrindo as coisas juntos. E eu fui morar nos Estados Unidos, mais tarde eu voltei pro Brasil e eu fui treinar numa academia que oferecia uma estrutura um pouco melhor, que era, a Flex já tinha fechado, que era a World Gym. Foi lá onde eu reencontrei o Carioca. Nessa época o Carioca já morava com o Chico. Ele alugava um quarto no apartamento do Chico. Então, todas as vezes que eu saía da faculdade na UFSC ali, eu ia pra casa do Chico, ou seja, encontrava o Carioca lá, a gente fazia uma refeição. Eu tava na casa do Chico todos os dias depois da faculdade, mas não por causa do Chico, por causa do Carioca. A gente fazia a nossa refeição pré-treino, ia pra academia treinar. E era onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com o Chico, folgado pra caralho. Chegava na casa do cara, esquentava minha comida, ficava deitadão no sofá ali esperando a hora de treinar. E ele sempre pronto ali pra... Só de boa. Daí vocês foram se aproximando. Fica à vontade, né? E aí, Fica à vontade. e até que o Carioca chegou um momento que ele cansou desse meio. Era um cara muito inteligente, né? Um cara muito estudioso. E ele... Acho que ele viveu uma fase que eu acho que todo personal vive, assim, de dificuldade de crescer na carreira, de se desenvolver. Acabou cansando, voltou pro Rio de Janeiro e se formou em Direito, virou advogado, foi viver a vida dele. E aí foi onde eu comecei a me aproximar mais do Chico, mas aí não foi uma coisa assim, não foi imediato, né? Eu continuei treinando um bom tempo sozinho, com um parceiro de treino e tudo, mas eu não me adaptava, porque eu tinha uma meta muito bem estabelecida na minha carreira, eu sabia onde eu queria chegar, eu me dedicava muito ao fisiculturismo, mas eu precisava ter alguém do meu lado, alguém que pegasse o meu sonho e transformasse no próprio sonho e tivesse disposto a passar por tudo aquilo comigo. No plano, sim. Exatamente, esse cara foi o Chico. Em 2011 eu fiz um convite pro Chico, liguei pra ele e falei, cara, olha só, preciso de alguém pra me ajudar a treinar e a parada funciona assim, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas o que eu posso te oferecer é isso. Hoje eu ganho uma cota em suplementos, eu consigo pagar a taxa da academia, eu consigo, sei lá, cara, consigo fazer o que eu consigo aqui, te divulgar. Cara, tinha que comprar o sonho junto. Exatamente, comprar o sonho é a palavra. E o Chico tu comprou o sonho? Comprou o sonho. Eu tava, tipo assim, ó, eu já tinha... Fala mais. Eu já tinha pensado nessa ideia, né, cara? Pô, cara, tá no lado do Eduardo hoje, né, cara, um ídolo e na posição que ele tá, ia ser uma coisa... incrível pra mim, sabe? Mas na época tu já via isso? Tipo, tu via esse cara um potencial? Eu já via isso, porque às vezes ele me chamava pra treinar, eu via outros profissionais com ele, eu acho que a galera não conseguia entender quem ele era, né? Eu já sabia que ele era a maior referência do esporte naquele momento no país e ninguém tinha chegado onde ele chegou. Então, eu vi naquele momento a oportunidade da vida, sabe? Tipo assim, eu já estudava, eu acho que o Edu... me escolheu justamente pela influência entre eu e o Carioca, né? Que ele sabia que vocês curtiam conhecimento. Que eu era muito profundo. técnico, que eu era criterioso na hora de exercício, então isso deu uma pesada pro meu lado, né? Tipo, pô, o Chico pode ser a pessoa certa. E eu já tava preparado no sentido assim, cara, eu tenho que viver essa parada com o Edu, porque eu acho que eu posso ajudar, tenho quase certeza que eu posso ajudar.
Ele falou, não tem horário, não tem final de semana, Chico, eu preciso de ti. Se tu se comprometer, pô, vai ser bem legal. Full time. Eu falei, irmão, tô dentraço, sabe? Na verdade, eu não sabia como ia ser, sabe? Não sabia como ia ser. Né? A dinâmica, qual assim, é a dinâmica? Eu estava ali disposto a ajudar. Ele me pediu ajuda, eu estava disposto a ajudar. Eu não estava ali para omitir minha opinião. Eu estava disposto a me submeter a tudo que ele precisasse, em qualquer circunstância. E daí, como é que começou? Como é que foi no começo, assim, já... E, tipo, já deu química de cara, assim, no primeiro dia, no primeiro exercício, eu já vi que eu estava... O que era o primeiro exercício, Chico? Eu não lembro. Uma elevação frontal alternada, um aquecimento do trem de ombro. Elevação frontal alternada. Aí ele começou o treino fazendo a série e eu só observei, né? E eu falei, eu não vou falar nada se ele não perguntar, né? Aí fiquei quieto. Tu não queria chegar, tipo, criticando o treino não do vou cara? falar nada. Tipo, eu tô ali com a minha referência do esporte, um ídolo e a admiração que eu tinha por ele treinando, porque eu achava ele o cara mais técnico que eu conhecia, né? No fisiculturismo, né? Sem loucura, tá ligado? E aí, observando, a química deu certo justamente porque ele largou o peso, olhou pra mim e meteu... E aí? O que tu achou? Aí eu vi que tinha respeito pela opinião do outro, tá ligado? Que tava ali pra aprender também. E aí eu falei a minha proposta, ele olhou assim... Só que daí ele fez tudo que eu falei, sabe? Tipo, ele foi lá, estabilizou, todos os ajustes que eu falei que ele poderia fazer, ele fez. E aí ele sentiu uma diferença absurda, né? Na execução, na intensidade. E aí eu vi que o negócio ia dar certo, porque tinha esse respeito. Eu não queria ser intrometido, queria ser submisso a tudo que ele me pedisse. Então, quando ele me pedia opinião, eu falava. Aí depois fui ganhando confiança, eu virei um falador demais. Assim. Cara, isso que o Chico tá falando é muito legal, porque assim, ó, isso reflete na minha forma de ser com os atletas hoje. Hoje eu tô numa posição muito mais de mentor, de atleta experiente. Esse ano que passou, eu acompanhei alguns atletas. O Tenente Breno, a gente ficou 3 semanas nos Estados Unidos competindo na estreia dele. E ele teve uns resultados... Ele ganhou o primeiro campeonato profissional dele na estreia como profissional, assim como eu. E ele ganhou em Sarasota, assim como eu. Há 12 anos atrás foi a diferença, e ele tava com o número 12 na sunga. Então a gente tava comentando sobre as coincidências, assim. Caraca! E eu tava com ele lá, cara. Então, assim, isso tudo que o Chico descreveu, cara, me ensinou muito a como lidar com esses atletas hoje. Hoje eu carrego muito dessa experiência. Por exemplo, eu sou um cara que precisa fazer sentido pro atleta, sabe? A gente não impõe a nossa opinião como uma verdade absoluta. Uhum. Eu falo alguma... faz e cala a boca. Não, eu falo pro atleta, cara, faz esse ajuste aqui, me dá a chance de poder te mostrar. Ele vai lá, faz, experimenta. Fez algum sentido pra ti? Nossa, Edu, tá incrível. Cara, tu já percebe na hora. Pelo olhar, pelo sorriso. Muitas vezes o atleta sorri, sabe? Dizendo assim, cara, como que eu não tinha pensado nisso? Ou como que eu não tinha encontrado isso? Seja um ajuste de pose, seja um ajuste na execução. Então, se aquilo faz sentido pra ti, eu vejo um sentido de estar ali. Agora, se não faz sentido, tá tudo bem também, porque a gente não é dono da verdade. Eu acho que foi assim que o Chico conquistou minha confiança. Uhum. Ele não impôs o conhecimento dele como uma verdade absoluta, ele simplesmente foi colocando ajustes baseados naquilo que ele acreditava que seria bom pra mim. Mas, como ele disse, cara, a confiança é algo que a gente constrói juntos. E eu confiei no Chico não só pelo conhecimento dele, além do conhecimento dele, mas também pelo jeito de ser. Pela relação pessoal. Era um cara que estava comigo onde ainda não existia câmera. Uhum. Era onde não tinha registros. Eu gostaria muito de ter mais registros dessa época, mas ele estava ali pelo propósito de construir algo junto. Ele não estava ali... E não é demérito nenhum também se ele estivesse ali para promover algum projeto pessoal. Também isso é uma estratégia, mas eu acho que... ele comprou o sonho. Eu acho que a genuinidade da relação, ela foi construída em cima de muita verdade, muita cumplicidade e, assim... A minha verdade era a verdade dele, sabe? Tipo, o meu objetivo, desde que ele me chamou, de me tirar de um lugar que... né, eu não tinha rumo, digamos assim, ali dava minhas aulas, final de semana tomava minha cerveja e sem perspectiva de evoluir, né? Uhum. E de repente ele me dá uma oportunidade, meu Deus, cara, esse cara é meu irmão, vou tratar o cara como um irmão que eu não tive, sabe? Tipo, botou um objetivo na tua vida. E desde que eu conheci ele como atleta, eu falei, irmão, tu vai ser número 1 do mundo, tá ligado?
Eu falei pra ele, tu vai ser número 1 no mundo. E isso eu falei desde o começo da carreira do Edu, né? Desde o começo. Então agora ele tava me dando a oportunidade de estar junto com ele para conquistar esses sonhos, sabe? Nessa época ali, tu já tinha essa consciência de que tu poderia ser o número 1 do mundo, vamos dizer, ou tu tipo, nem tu mesmo acreditava, assim, como é que era? Porque às vezes tá acontecendo tudo tão rápido, né? Eu acho que quando tu vê, tipo, esses caras que são fenômeno do futebol, às vezes tu olha pra cara deles e tu vê, cara, esse moleque não tá assimilando o que tá acontecendo, né? Tipo, ele não sabe o próprio tamanho. Tu acha que tu tinha essa consciência de que tu poderia ser, tu teve essa maturidade, ou tu tava meio que, sei lá... Cara, eu costumo dizer que o atleta, ele é um trem-bala 300 por hora. Ele não para pra pensar muito. As pessoas que estão em volta, em torno, pensam mais do que ele. Eu tava fazendo. Obviamente que eu tinha um sonho, eu sabia que eu era capaz. Nessa época que o Chico tá descrevendo, já era 2011, eu já tinha sido campeão mundial amador, eu já tinha competido no Olímpia, já tinha competido 2 anos no Mr. Olímpia. Já tinha uma casca boa. Eu já tinha me estabelecido como um dos principais atletas profissionais 212 da época. Então eu tinha convicção. Eu tava tentando, cara... eu tava tentando quebrar essa barreira, porque foram 3 anos seguidos em 3º lugar e eu perdi pro Kevin English e pro David Henry, que eram 2 caras muito bons. Cara, 3 anos seguidos treinando e perdendo pros mesmos caras. Era o top 3 da categoria. A gente era um pouco além dos outros. Nessa época o Flex Lewis ficava ali em quinto lugar, ele tava crescendo. Tava vindo, mas eu percebia que existia uma sensação ali de impotência muito grande, porque eu não conseguia quebrar aquilo, sabe, cara? E aí foi aonde eu comecei a trabalhar com o Chico pra gente conseguir tentar desbravar esse caminho que era desconhecido. Eu fico imaginando, cara, pra um cara que estuda, né, como o Chico, assim, um cara que caiu de cabeça no universo do treinamento, ele não ter uma oportunidade de poder colocar em prática tudo aquilo, porque o dia a dia da academia é um pouco diferente, né? E aí talvez ele tava tendo a chance de poder demonstrar e praticar todo aquele conhecimento que ele tinha, que nem aquele cara que estuda como pilotar um jato ou dirigir um carro de Fórmula 1, mas ele nunca teve a oportunidade de guiar um. Sim. Então talvez nisso fez com que o Chico tivesse o propósito e o tesão de dizer assim, porra, agora eu vou poder... Cara, é diferente treinar um atleta de alta performance para um Mr. Olímpia. Agachamentos pesados, leg press pesado. E quando a gente fala de técnica, cara, muitas vezes as pessoas, elas acabam polarizando e invertendo as situações. A técnica logo não é pesado. Mas não era essa a questão do treino. Pra treinar pesado precisa de técnica. Então a gente começou, cara, a gente discutia muito o treino. Raramente a gente parava pra falar de outra coisa no treino que não fosse o próprio treino. Desde aquela época a gente já filmava com aqueles smartphones, com aquelas câmeras muito ruins, a gente já filmava a execução, a gente já avaliava a execução, porque muitas vezes o feedback dele me mostrando era mais fácil pra eu identificar e visualizar, pra fazer sentido pra mim, olhar e falar assim, Edu, tu tá perdendo aqui. Cara, a gente tinha uma sede muito grande por buscar a perfeição, a excelência do movimento. Mas não digo a perfeição, porque talvez ela nem exista. E talvez ela nem é recomendada quando a gente se trabalha em alta performance, porque as compensações são necessárias, porém feitas de forma certa. Mas eu acho que a gente sempre foi muito obcecado pela excelência. A gente sempre tentava otimizar as variáveis, cara. Porque quando a gente fala de alta performance, qualquer pequeno detalhe pode fazer a grande diferença no final. Seja na parte nutricional, seja de treinamento. Então eu acho que a gente sempre foi muito obcecado por trazer a excelência. Então, como ele disse, eu já era um cara que treinava bem, mas a gente queria trazer a excelência, a gente queria buscar o além, que a gente acreditava que isso poderia trazer o resultado final. Isso muda o resultado, esse detalhe? Assim, era... Muda, tipo, cara. Tu rompeu esse platô? Rompi, só que teve alguns acontecimentos ao longo desse caminho que foram multifatoriais, né? Que foram principalmente a lesão que eu tinha... Quando a gente começou a treinar junto, eu tinha uma lesão de mais de 50% no quadríceps? No cotovelo esquerdo. Era uma lesão com mais de 50% no tendão do tríceps. Tipo, ele já tava rompendo? Rompido mais de 50%. Então isso já era caso cirúrgico. E eu não poderia parar nesse momento. Eu descobri isso em 2010, em 2011 e... Não, em 2010 para 2011. E eu descobri que eu tinha uma lesão de mais de 50% que era um caso cirúrgico. E eu resolvi seguir dessa forma. E quando o Chico começou a treinar comigo, eu já tinha essa lesão. E essa lesão, cara, para as pessoas entenderem,
é uma lesão de mais de 50% do tendão que é responsável por a gente estender o braço. Então, qual seria o prognóstico de uma lesão como essa? Romper total. Não tem outro. O tendão não cicatriza, o tendão não volta, ele não regenera. É como se fosse uma corda que já arrebentou metade. Exato. Só que ela ainda continua segurando a mesma carga e fazendo a mesma função. Então, como nós iríamos frear essa lesão de modo que ela não se progredisse de forma rápida, que permitisse com que a gente competisse? Tu sabia que ia romper alguma hora? Sabia que ia romper uma hora. E o médico também. Só que eu abracei, eu matei no peito a estratégia de dizer, eu não quero operar agora porque eu tô num momento muito crucial, acabei de assinar um contrato de patrocínio, eu tô vivendo um momento muito importante. Uma cirurgia agora, ela poderia mudar muito o rumo da minha vida. E deixa eu abrir um parênteses, Edu. E o Edu tinha uma referência que ajudava ele a tomar essa decisão, né? Porque o único atleta de bodybuilding que tinha feito essa cirurgia do tríceps tinha sido o Dorian Yates, e depois dessa cirurgia ele não voltou mais a competir. Caralho. Então, era uma história que tu não queria viver. Era muita dúvida, cara. Cheguei a falar com ele, inclusive ele é casado com uma brasileira, Gal. E na época eu entrei em contato com ele, o prognóstico dele também não foi muito otimista. Ele falou que eu ia ficar mais de 1 ano para voltar a treinar. Eu ia ter uma deficiência de força de um braço para o outro. Enfim, ele descreveu tudo o que poderia acontecer. E eu falei, Chico, a gente vai ter que frear esse processo de evolução da lesão, né? Mas e aí, como? Exatamente. Aí, eu falei, cara, é o seguinte, a carga é inegociável. Se for para eu adaptar o treino de modo que eu não consiga gerar o mesmo estímulo e ter o mesmo resultado, não faz sentido eu não operar. Porque não vai manter o músculo no alto nível que precisa para tu ser competitivo. Sim, eu preciso de intensidade. Então, assim, ó, eu não vou abrir mão da carga. Não adianta tu falar pra mim, que eu era muito franco, a gente batia uns papos assim bem franco. Não adianta falar pra mim que eu tenho que diminuir a carga, não adianta falar pra mim agora, por exemplo, trazer alguns ajustes de trilho de movimento, algumas outras percepções, algumas outras intenções. A gente fala muito sobre intenção do treino. A intenção seria a intenção de percorrer o caminho, o trilho, simplesmente não é daqui pra cá. Tem todo um... E pra isso a gente precisa conhecer tipo, muito. Sei lá, quando tu vai fazer costas, ao invés de tu tá puxando, tu tá botando o cotovelo em tal lugar. Assim, é, uma tipo intenção. Eu vou fazer um supino, não é simplesmente pegar minha mão e levar pra baixo. É abrir o cotovelo, alongar o peitoral, usar a ação dos músculos sinergistas, o músculo primário e não dos músculos secundários. Por exemplo, o cotovelo, ele, apesar de ele praticamente trabalha em todos os exercícios, mas o tríceps, ele não necessariamente precisa ser o motor primário de todos os movimentos do cotovelo. Uhum. Então, ele trabalha muitas vezes de forma passiva, de forma secundária, né, Chico? O Chico é especialista nisso. Mas o que a gente tinha que fazer? Saber otimizar o trabalho de modo que a gente conseguisse trazer menos impacto para as articulações e maior ação no músculo-alvo. Para isso, a gente precisou se desenvolver muito, cara. E eu vou te falar uma coisa, com toda certeza. O Chico não seria tão bom treinador se ele não tivesse vivido isso, porque isso tirou a gente da zona de conforto. Isso fez com que a gente fosse buscar conhecimento prático e teórico para conseguir, dentro da academia, dentro do nosso laboratório, nos desenvolver e colocar isso em prática. Tipo o cara que ele, com todo respeito, né? Mas ele é o dono de um Peugeot, né? E daí começa a dar tanto problema no carro que ele começa a entender mais de carro por causa dos problemas que o carro dá. Então ele vai tipo lá, ele tem maré. que trocar o motor. Isso, o cara tem um maré. Não, o cara entende tudo que tem que fazer. Tu era o maré. Só que a diferença é que esse maré vai ter que correr no GP do Brasil junto com a Ferrari. Exato. Entendeu? Mas aí, tipo assim, nesse caso do tríceps, o que vocês fizeram na prática mesmo? Assim, o que vocês encontraram de recurso? Posso falar? Por favor. É o que eu falei. Chico, o podcast tem 1 hora só, tá? Não, vou tentar ser breve, né? Tipo, tô brincando. A gente fez uma mudança, né, no padrão de movimento do instinto para a razão. Então, por exemplo, o Edu fazia o supino no instinto que todo mundo faz para treinar. Empurra a barra. Uhum. Empurra a barra. Empurra a barra para cima, para o ombro. Puxa a barra para baixo. Empurra e puxa. É o instinto do treino. Uhum. Né? Tu sabe o músculo que tu vai trabalhar fazendo isso, vai pegar aquele determinado músculo. Então tu sai do instinto e vai para a razão. Uhum. Então, se você quer trabalhar o músculo peitoral ou o músculo do ombro, você tem que trabalhar a articulação que o músculo articula. Então o peito articula o ombro, o deltoide o ombro. Então eu tenho que tirar a ação do instinto e trazer para a ação da articulação mais proximal ao músculo que você quer trabalhar. Então, eu coloco a razão do movimento na articulação do ombro.
Isso exige uma consciência E corporal. aí eu tenho como ter o controle volitivo da articulação do ombro. O que é o controle volitivo? É fazer com que você ajuste a sua intenção para o movimento que você quer desenvolver. Uhum. Esse é o controle volitivo. Então, para ter uma ação ativa no ombro, eu preciso ter o controle volitivo. Então, ao invés de controlar o exercício pelo cotovelo, eu controlo pela função do ombro. E aí a sobrecarga sai do cotovelo. Então, a gente deixa de treinar no instinto e trata o exercício como razão de ser. Através Só do que movimento. isso, a nível de execução, é difícil. Não, é só mudar a percepção. Tem que mudar a chave, sabe? É como tu vai renovar o teu programa de software. Uhum. Tu vai tirar um, pum, e vai Bota colocar o outro. E aí tu vai se bater pra ver como funciona da melhor forma. Uhum. É isso. A gente mudou o padrão de movimento e aí a gente tirou a sobrecarga da articulação do cotovelo sem que ele tivesse que reduzir a carga. E continuava vindo o resultado. O resultado... Não, porque Aí eu, veio melhor eu mobilizava mais cargas porque eu tinha menos desconforto. Caralho. Entende? Então, por exemplo, o meu supino era tão pesado quanto ou mais pesado, com uma cadência melhor, porque eu tava usando mais peitoral e menos tríceps. E o treino, na minha visão, ficou mais divertido, porque a minha forma de pensar mudou. E o Chico se tornou o grande maestro, porque era como se ele orquestrasse o movimento. Ele falava, vai, sai. Quem olhava aquilo, falava, cara, o que eles estão falando? Estão estacionando um caminhão? Se tu tirasse a imagem e ficar só com o áudio, tu ia dizer, cara, era muito louco isso. Porque se tu ficar só com o áudio, sem imagem, tu ia dizer, cara, o que eles estão fazendo, velho? É tipo isso assim, ó. Ele tá com a barra aqui, né? Em vez de descer a barra, você controla o cotovelo. Eu falava pra ele controlar esse osso, o húmero. Então, afasta o cotovelo um do outro. Ele vai fazer isso, ó. O que acontece? Vai descer, ó. Uhum. E eu tô fazendo uma ação excêntrica no peitoral. Uhum. E na hora de aproximar, eu aproximo esse osso. Uhum. Então eu afasto esse osso. A gente tem a capacidade mental de direcionar essa força por uma conduta volitiva, entende? É tipo, ele tá trabalhando o peito, vamos supor, aproximando um bíceps do outro. Isso. Nessa percepção. E não Aí vai simplesmente digitar do subindo, cotovelo. e não olhando pra mão, querendo jogar ela pro teto. E ao mesmo tempo que tem que fazer isso, tu tem que neutralizar o teu poder de estender o cotovelo. Uhum. Se você se concentra aqui, automaticamente o cotovelo vai estender. Mas ele vem por uma ação de consequência, ele fica passivo à articulação do ombro. Então, o ombro controla o cotovelo, fazendo com que a sobrecarga do cotovelo seja mínima. E assim a gente conseguiu treinar, e ele, em 2011 para 2012, 2011 ele não competiu, né? Quer saber o resultado dessa história toda? 2012, eu bati meu recorde de número de competições. Eu fiz 6 competições. No ano. Quase perdi a mulher. Foi o pior ano da minha vida em termos de relacionamento, porque minha cabeça, eu ainda não era tão maduro o suficiente pra saber lidar com todo. Cara, isso aqui foi uma coisa que me exigiu muito, 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 muito. Eu não tinha maturidade suficiente ainda pra lidar com todas as variáveis que o fisiculturismo demanda da gente, questões mentais, tu aborda muito isso aqui. Eu comecei a falar recentemente muito, porque eu comecei a ver a importância disso na vida dos atletas. Então, assim, cara, existe uma complexidade de fatores que não devem ser negligenciados, mas, enfim, só se atendo à questão aqui, em 2012 eu bati meu recorde, competi 6 vezes. Fiquei... Tu ficou o ano inteiro em prep, assim. Fiquei em 3º lugar no Mr. Olímpia. Conquistei alguns títulos como profissional fora no circuito profissional também. Tive excelentes resultados na minha carreira. Fui pra categoria Open, competi o Arnold Classic na categoria Open, fui top 10, competi com Dennis Wolf, Brent Warren, Dexter Jackson, competi com esses caras, subi de peso, resolvi voltar pra categoria 212 pra fazer o Mr. Olímpia, ganhei o Valiant Gold Cup 2 semanas antes, consegui a classificação pro Olímpia, fui pro Olímpia, ganhei, acabou o Olímpia, fiz um circuito europeu de um Grand Prix da Europa que inclui Manchester, Praga, enfim, viajei o Brasil, o mundo inteiro competindo. E assim, cara, com mais da metade do cotovelo rompido e o melhor físico da minha vida. E a galera sabia disso aí? Ou... Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Todos os atletas têm lesões e o pessoal normalmente esconde, assim. Encobre, E aí o que acontece, cara? Em 2013, seguindo o line-up, o timeline aqui, a gente chegou em 2013 ali... A gente resolveu focar só no Mr. Olímpia, porque 2012 tinha sido um ano muito desgastante pra mim. 6 competições. Imagina. Aí a Carol, beleza, continuo casado contigo, mas tu vai competir só o Mr. Olímpia no ano que vem.
Falei, beleza, a gente tem o ano todo para se preparar para uma única competição. Terceiro lugar garantia a vaga para 2013, então Eu já estava classificado, a é preocupação verdade. era só o Olímpia. E aí, cara, teve um domingo que eu tinha acabado de assinar um contrato com uma empresa internacional, tava vivendo o auge da minha carreira, tava tudo bem, e eu fui treinar ombro, e nesse dia meu cotovelo tava doendo. Cara, quando o Chico fala, diminui a sobrecarga, mas obviamente que existe uma sobrecarga no tendão do tríceps, no cotovelo, é natural, é difícil se não existisse. Até porque não regenerava. É, isso, exato. E aí, cara, eu dei uma bobeada ali num movimento de desenvolvimento onde eu tava cansado. Só que, cara, lesões é multifatorial. Tudo bem que já existia um quadro ali que já tava prestes a acontecer, mas eu tava cansado. Tem interferência do sono. Eu tava desidratado, eu tava dormindo mal. O meu estradiol, pra quem não sabe, o fisiculturista, ele suprime o estradiol pra poder perder mais gordura, mais água no corpo. A gente tava faltando 10 dias do Mr. Olímpia. Eu já fazia uso de anti-aromatase, meu estradiol tava 0. O estradiol, cara, ele é muito importante no que diz respeito à produção de colágeno e, cara, o tendão é colágeno, entendeu? O que protege as articulações é colágeno. Então, assim, as artérias, enfim. E tipo assim, faltava 10 dias pra parada, tu queria torar o peso pra manter o físico. É onde a gente suprime o estradiol como um todo. Ele tem uma importância muito grande, por isso que muita gente tem que fazer exame e poder acompanhar isso pra não fazer as cegas, né? E tu tava treinando um déficit calórico? Não, déficit calórico absurdo. E numa dessa eu estendi o tríceps, joguei o trabalho pro tríceps e rompi o tendão. 10 dias antes. Dor? Cara, dor, mas... Aquilo que eu falei, né? Ele numa série, antes a gente até discutiu, vamos aumentar a carga, não vai aumentar a carga. Daí ele disse assim, cara, hoje eu tô sentindo chato esse cotovelo, sabe? Aí eu, né, sempre submisso ao que ele vai, vamos ou não vamos, vão aumentar ou não vão aumentar. Daí assim, velho, tá doendo, não sei. Daí eu falei, pô, então não aumenta. Mas tá sempre doendo, Chico, então vamos aumentar essa porra. Cara, é muito difícil saber a linha tênue entre a inconsequência e o limite. É isso, cara. Se eu não treinar sempre porque eu tô cansado, ou não treinar porque eu tô sentindo dor, eu nunca vou treinar, nunca vou fazer nada. Tu é um carro de Fórmula 1 que tu vai fazer, o carro tá sempre quase rodando na curva. Exato. Sempre no limite. Esse dia tinha uma chuvinha ali. Exato. Só que o cara que sai de carro na chuva pra correr, ele já tá assumindo os riscos. Uhum. Então eu tava ali assumindo os riscos, entendeu? E aí nesse dia, cara, eu estendi o tríceps, rompeu na hora, eu já sabia. O que tu pensou? Pensei, chegou o dia. Porque eu tinha falado pro Zé, o José Carlos Garcia, que é a maior referência de cotovelo e ombro que tem no Brasil, professor do Muse. Eu liguei pra ele e falei, Zé, chegou o dia. Porque ele falou, um dia tu vai me ligar pra dizer que rompeu completo. Aí ele falou assim, Edu, quer saber a verdade, cara? Eu nunca imaginei que tu ia ficar tanto tempo com essa situação, competindo em alta performance. Quantos anos tu ficou com esse tríceps? Mais de um ano, cara. Mais de um ano, De 2011. Que ele já tava no 50%. De 2010 até 2013. 2 anos e meio, ele falou assim, cara, eu nunca vi nenhum... Já era cirúrgico. Quando ele aguentou tudo, aquelas competições, Tudo, cara. E aí eu comecei a pensar, cara, imagina se o meu cotovelo fosse saudável, assim como o resto das minhas articulações, e eu tivesse a capacidade de ter essa consciência, trabalhando dessa forma. Não, isso iria me proteger? Sim, mas iria me colocar num outro patamar de treino, entende, cara? Por isso que eu falo pro Chico, a gente não fala sobre como evitar lesões, a gente fala sobre como melhorar a performance no treino. Consequentemente, otimizando o trabalho, tu diminui o risco de lesões. É como guiar um carro. Quanto mais perito tu é, menor a chance de tu se acidentar. E de quebra vem a alta performance. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. Muita gente acaba dizendo, técnica de um lado, tem que parar com essa bobagem, técnica e intensidade. Muita gente me pergunta nas caixinhas, Edu, prioriza uma coisa ou outra. Cara, uma coisa é necessária pra ter a outra, sabe? E aí liguei enfim, cara, é uma história bastante triste, mas hoje a gente conta com bastante, assim... Vocês estão aqui, viu? Com lembrança, sabe, cara? Chico desceu no bar da academia, veio com uma polpa de açaí pra eu botar no braço, que o bar tava fechado, não tinha gelo. Ele trouxe uma polpa de açaí pra eu botar no braço. E eu desenrolando assim, cara, eu acho que eu mandei tua merda esse dia, né? Eu falei, cara, esquece, velho, meu braço rompeu. Aí eu fui no médico. Ele já começou a ficar roxo, assim? Começou a parecer que tinha uma bola de tênis no cotovelo, assim. E aí eu tirei a faixa, tava com uma faixa no cotovelo, eu tirei e falei, cara, vamos no médico. Eu tinha um amigo meu, Dr. Daniel Carvalho, que tava fazendo plantão na SOS Ortopedia.
E aí eu falei assim, eu tava tão nervoso quando eu cheguei lá, eu liguei pra Carol e falei que eu tava na SOS Cardio, cara. Eu Ela me achou que tinha confundi. infartado. Ela chegou de infarto. Ela sempre acha que eu tô infartando, né, cara? E aí ela ficou desesperada, foi pra lá e aí eu pedi, Daniel, eu preciso ir pra uma máquina de ressonância, cara. Eu preciso ir pra uma máquina de ressonância. Aí me enfiaram numa máquina de ressonância lá de última hora, abriram lá a clínica Imagem pra mim. Eu fui domingo à noite fazer uma ressonância. Imagina, cara, a dificuldade que a gente tem de achar uma ressonância. Hoje em dia... Ainda mais em Floripa, domingo assim, 2 horas depois que eu machuquei, eu já tava numa máquina de ressonância. Já saí dali com o diagnóstico que eu tinha rompido, mas a visualização era muito ruim, porque tava comprometida pelo líquido, pelo edema e tal. Saí dali, fui pra casa, cara. Eu lembro que a Carol foi com a mãe dela e eu fui com o Chico de carro. A gente tava descendo a rampa do Bahia Norte ali, do Bahia Sul. E eu falei, Chico, eu vou precisar muito de ti, cara. Vou precisar muito de ti, porque desistir não é uma opção nesse momento. Faltava 10 dias. Faltava 10 dias. Eu falei, desistir não é uma opção. A gente vai competir o Mr. Olímpia. Eu vou nem que eu vou com o braço pendurado, mas a gente vai competir. Porque, cara, não é um trabalho que diz respeito só a mim. Envolve ele, envolve minha família, envolve as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que me bancam, as pessoas que estão comigo, que acreditam, familiares, patrocinadores, fãs, tudo, cara. E eu falei, eu preciso ir. Aí passei na farmácia, comprei uma tipóia, cheguei em casa, tava um maior clima de velório, Carol chorando, a mãe dela chorando, o Chico. E aí eu peguei e comecei a fazer uma comida com uma mão só. E ali eu descobri o meu outro lado, cara, um lado forte, um lado que sabe lidar com as adversidades. Foi onde eu comecei a pegar a espátula e falava, eu com uma mão só eu sou muito melhor do que vocês cozinhando. E aí a gente tava tentando levar na boa. A verdade é que era uma situação super difícil. E no outro dia a gente foi pra academia, cara, treinar e ver o que... Aí tinha que estudar e saber o que dava pra fazer, o que não dava. Existiam alguns exercícios, a maior parte das coisas não dava. Mas tipo assim, tu tinha como treinar costas? Tinha. Costas não dava, não tinha problema. O problema eram os exercícios de empurrar que não dava mais pra fazer. Não tinha problema, pô. Claro que tinha problema. Não dá tipo, pra botar peso. Mas Não, tipo, doía. Dava pra... Parecia que ia arrancar o cotovelo do braço, assim. Parece que essa parte ia arrancar do resto do braço, sabe? Tinha que fazer a adaptação. Tinha um gap muito grande. Dava pra botar a mão no cotovelo e sentir o buraco. Não tinha mais o tendão do tríceps segurando o tríceps ao olecranon, que é o osso do cotovelo. Eu tava prestes a perder a flexo-extensão do braço a qualquer momento. Existia uma fibrose. Teu braço ficava meio que a deriva, assim. E todo preto, né? No outro dia seguinte, 2 dias depois, começou a ficar preto. O sangue começou a descer e meu braço ficou completamente preto. Aí a minha preocupação era como esconder esse hematoma até o dia da competição. Nós tínhamos 9 dias agora. E aí, viagem marcada. A gente viaja normalmente uma semana antes. Então a gente estava mais ou menos 2 dias da viagem. Eu fiz tudo que eu podia fazer de corrente, fisioterapia, drenagem para poder diminuir o edema e diminuir esse inchaço. E ainda tinha que treinar, tipo assim, perna. Não, treinar, Eu não conseguia forçar muito a mão. A gente usou muito da nossa expertise que a gente já tinha adquirido ao longo dos anos para poder treinar costas, treinar músculos que fosse de puxar, mas ainda, cara, meu braço estava ridículo. E a gente fazia pack deck, fazia crossover, fazia coisas que não precisavam segurar peso com a mão. Usar o cotovelo. E aí a gente adaptou. O Cris Aceto, cara, o nutricionista na época, o meu treinador, liguei pra ele falou, faz o que dá. Ele também, americano super frio, super cético. Porra, essa recomendação eu poderia ter te dado também. E aí o Chico foi comigo pra Las Vegas, pegamos um avião, fomos pra Las Vegas. Talvez, cara, talvez tu não dissesse isso, talvez tu dissesse, cara, desiste. Desiste, é verdade. Ele falou, faz o que dá. E aí a gente foi pra Vegas, aterrissamos lá uma semana antes do Olímpia com o braço completamente preto, cara. Eu olhava e falava assim, Chico, o que eu tô fazendo aqui, cara? Era pra eu estar focado na competição. Eu não pensava nessa hora em dieta, em fome, em nada. Eu só pensava no braço, cara. Eu via, tipo, cara, isso aqui é humanamente impossível. Eu competi o Mr. Olímpia com um braço como esse, cara, eu não consegui carregar mala no aeroporto. E pra pousar, no caso, tipo... Pra fazer as contrações? Eu assim. conseguia fazer as poses, mas eu não conseguia fazer a isometria de contração daquele braço. Segurar. E aí, cara, o Chico, dia e noite, tem uma foto dele colocando... Essa foto é muito boa, pode até colocar aí. Colocando gelo no meu braço até 3 dias antes da competição. Eu falo até 3 dias, porque ele tava colocando gelo, cara, gelo sem parar. Meu braço elevado pra tentar drenar o edema e gelo. E eu falei assim... na última sessão, faltando 3 dias, eu falei assim, Chico, deu, cara, guarda esse gelo e vamos parar por aqui. Daí ele olhou e falei, cara, agora é hora de pensar na competição, cara. É hora de eu começar a pensar nas poses, começar a me visualizar em cima do palco. Esquece, cara, deu, acabou, não dá mais. Tipo assim, deu pra mim, deu.
Não é mais gelo, não é mais alongamento, não é mais fisioterapia, deu. Eu quero só pensar como se eu fosse uma pessoa normal, 100% saudável e tivesse indo competir. Era isso que eu queria me sentir, pelo menos nas 24 ou 48 horas antes. A gente parou de fazer qualquer coisa, cara. Na hora de pintar, a menina que me pinta, cara, a menina muito boa, a menina que eu contratava fora do pessoal do Olímpio, e ela resolveu usar uma tinta de tampar a tatuagem. Então ela passou uma base antes, depois ela me pintou. Isso fez com que tampasse todo o meu edema. Zerado, assim. Ficou zerado, mas o cotovelo tava deformado, assim. Mas eu acreditava que tava legal de ver. Ninguém podia saber, porque ia chamar atenção pro braço. Na hora do aquecimento, cara, eu tava com uma adrenalina tão alta, porque tu tá aquecendo no backstage, tu tá ouvindo o público gritando, aquele barulho de estádio de futebol, o cara falando no microfone, outras categorias se apresentando na frente. Aí eu comecei a aquecer, falei, quer saber? Vou pegar um halteres e fazer um supininho aqui. Aí fui fazer, cara, meu braço deu um... Tipo assim, mexeu assim lá dentro. Bug? Aí eu peguei e falei, cara, braço realmente... Por um instante eu achei que é o negacionismo, né? Por um instante eu achei, cara, que eu pudesse estar bom. Mas tu não tinha tríceps? Como é que Sim, poderia exatamente, cara, não tava bom. Não tá certo. Aí eu comecei a aquecer de outras formas, assim. E subi no palco, cara, sem ninguém perceber que meu braço tava pendurado, cara. E aí me chamaram pro primeiro confronto, confrontei com os atletas, fiz a minha apresentação. Acabou as prévias, fui pro hotel, discutimos ali. Eu não lembro exatamente como que foi. Foi muito rápido das prévias para as finais. A verdade é que eu fui para as finais à noite, ninguém tinha noção do que tinha acontecido. Nesse ano, cara, eu fui quinto lugar. Quinto lugar. Cara, era um ano onde eu tava assim brigando, com certeza eu estaria brigando pelo título, mas foram 10 dias que eu praticamente não consegui treinar. Não, mas tu ia chegar em outra condição. Isso interferiu muito na condição, porque diminui teu gasto energético, o treino intenso tem uma demanda calórica muito alta, e também aquela hipertrofia sarcoplasmática, aquele fluido que fica dentro do músculo, que é proveniente dos treinos de alta intensidade, faz com que o músculo fique mais cheio, mais denso. E eu não tinha isso. É só tu fazer um teste, cara. Se tu parar de treinar 2, 3 dias, tu vai sentir que teu corpo tá mais murcho. Tu não perdeu hipertrofia miofibrilar. Tu perdeu mais aquele pump. O pump, exato. E aí eu senti isso. Senti que o meu corpo não tava daquele jeito, sabe? E, cara, quando acabou a competição, eu nem passava na minha cabeça operar, cara. No outro dia pós-competição, a gente desceu na academia do hotel, né, Chico? Eu peguei um halteres e comecei a ensaiar um movimento supino. E pra mim tava melhorando, cara. Eu falei, não, acho que tá ficando bom, cara. Eu não tinha nem tríceps. O tríceps não tava conectado ao olecranon. E eu dizer, não, acho que vai ficar bom. Acho que vai ficar bom. E já comecei... Vai ficar bom o quê, né? O bagulho arrebentado, né? Exatamente, cara, exatamente. E aí, quando eu voltei pro Brasil, refiz os exames e descobri que eu ia ter que passar por uma cirurgia. Seria a primeira grande cirurgia da minha carreira, assim. De todas que eu fiz, seria a primeira e a maior de todas. O que eles fazem, pô? Eles pegam aquele tendão que tá encurtado ali, atrofiado e remendam de volta? O fato de eu ter ficado sem operar, eu demorei muito, o tendão arrebentou do olecranon, do osso do cotovelo, e subiu. Então começou um processo de cicatrização. Nós que comemos muita proteína e temos um metabolismo muito acelerado, a gente tem um processo cicatricial mais acelerado. Então meu corpo começou a cicatrizar com o tendão lá em cima mesmo. Eu poderia ter ficado assim pra sempre. Mas aí tu ia ficar meio disfuncional. Ia ficar fraco e provavelmente esteticamente ia ficar uma porcaria. Mais do que já ficou, porque isso não tem a ver com um procedimento médico, isso tem a ver com o tipo de lesão. É igual um cara quando tem uma lesão de peitoral. Mesmo quando opera, ainda fica um... Não fica zerado. Residual, não. E aí o médico abriu e ele tirou primeiro meus tendões do antebraço para usar de... Eles furam o olecranon com uma furadeira e passam esse tendãozinho que eles tiram do teu braço por dentro para meio que fazer um reforço. É um enxerto que eles chamam. E isso hoje em dia pode ser possível fazer com... Porco? De cadáver, né? Cadáver. E na época eu não tinha disponível isso ainda. Tinha de porco, né? Falei, vamos botar um pedaço de porco dentro de mim, né, cara? E aí eu peguei, tirei do próprio tendão, o palmar longo aqui, retirei, fiz um enxerto e ele teve muita dificuldade em trazer o meu tendão que estava muito retraído. E aí ele teve que ir laceando o tendão, fazendo corte no tendão pra poder trazer. E aí ele, agora tu é o super slice, de verdade. Porque ele assim, cara, eu tive que fatiar todo o teu tendão do tríceps pra conseguir puxar ele de volta. Isso fez com que eu tivesse menos fibras no tríceps. Meu tríceps ficou mais fino do outro lado. E consequentemente eu tenho quase 40% de diferença de força de um lado para outro. Isso é uma das coisas que a gente teve que lidar também. Isso ainda agravou com outras cirurgias que eu fiz por outras razões. Muitas vezes quando a gente fala em cirurgia, cara, por exemplo, o Edu treina tão bem, é tão técnico, por que ele foi submetido a tantas cirurgias?
Eu tenho as mesmas cirurgias que minha mãe e meu pai sem treinar e meu irmão que treina muito pouco. Nós 4 temos as mesmas cirurgias. Bíceps, tríceps, ombro, manguito, supra, infra, tudo. A gente existe um componente genético aí, muitas vezes agravado pela questões hormonais, como eu falei do estradiol também e outras coisas. Desidratação, falta de eletrólitos, enfim. Mas muito das cirurgias que foram estourando ao longo do caminho, elas foram plantadas lá no início, entende? Porque são processos evolutivos, são processos degenerativos. Então, muitas vezes, cara, tu pode ser um cara extremamente técnico, tá treinando com uma pessoa extremamente inteligente e muitas vezes tu vai se lesionar por algo que tu já vem colhendo de muitos e muitos tempos, sabe? Claro. Padrões de movimentos, vícios, desgastes, posicionamento, articulação, falta de mobilidade, enfim, é multifatorial, entende? Uhum. Então, isso fez com que eu tivesse depois uma sequência de outras cirurgias. Mas esse ano de 2013 foi interessante porque foi um ano que deu tudo errado, cara. Eu tava com uma ginecomastia me incomodando durante a preparação. E eu dizia, Chico, porra, tô com uma ginecomastia, tá me irritando, vê se dá pra ver. Daí eu fazia assim, não dá pra ver. Não, mas olha aqui, na pose, daqui, dessa. E ficava enchendo o saco dele. Até que o dia que eu tive a ruptura do tríceps, cara, e eu vi que eu não tinha nada, sabe? Não foi tão rápido. Depois da ginecomastia veio o negócio no ombro. Sim, eu tinha um abscesso Aí, no ombro, eu tive uma... No ombro, tipo assim, Mas isso caralho. pós-competição. Antes Antes de romper o tríceps, faltando já 10 tinha dias. o ombro com alguma coisa. Eu tive um abscesso no ombro e O que é um abscesso? Eu tive alguma contaminação por alguma coisa que eu apliquei, enfim, eu tive alguma reação no ombro que eu tive que drenar. Formou tipo um furúnculo, sabe? Ah, tá. Fica tipo uma bola. assim, Ficou bem feio. Tive que fazer uma cirurgia, ficou um coágulo, enfim, foi horrível. E aí tinha uma ginecomastia que tava me incomodando. Era aquele ano que tava meio encebado, assim. As coisas não estavam acontecendo do jeito certo. E aí, faltando 10 dias, rompi o tríceps. Aí foi pra cagar mesmo. Foi tudo assim pra... Enfim, aí o Chico teve a brilhante ideia de me levar numa benzedeira. Ele falou, Edu, cara, esse ano tá difícil. Deixa eu te levar na Dona Lourdinha, né? Que é a mulher que dá um passe lá. Conta essa história, Chico. A história é muito boa. É uma cigana, né? Aí eu falei, pô, vamos lá pra dar uma ajuda, né? No nosso processo aí. A energia. Aí ela falou com o Edu, falou tudo que tinha que falar com o Edu, mas daí ela me pegou também. Ela falou... Não foi assim não foi assim, deixa eu contar. Tem mais detalhes. Chegamos lá, O Edu tá... ele me levou na Dona Lourdinha. Eu fui lá, cortei o cabelo, falei, Chico, é o seguinte, irmão, eu tinha horário pra tudo. Tipo, eu vou cortar o cabelo agora, eu tenho que comer daqui 1 hora, eu tenho que voltar pra casa e tal. Ele, não, por favor, vamos nela e tal. Chegamos lá, uma senhorinha, bem velhinha. Aí ele falou assim, olha, eu trouxe o Edu aqui, queria que a senhora desse um passe e tal, porque não sei o que e tal, ele vai competir, tá indo Essa viajar. energia não tão boa. Aí ela olhou assim, posso contar essa história? Claro, pô. Aí ela olhou e falou, sei lá, de respeito a ele. Aí ela pegou, olhou assim, não, mas ele tá bem, o problema é tu. Aí ele assim, não, é que assim, ó, eu posso voltar aqui outra hora. Ele falando pra ela, eu posso voltar aqui outra hora. É que o Edu realmente, ele sabia que ele não ia conseguir me levar lá de novo. Até porque a gente tava indo viajar. Era um dia antes da viagem, alguma coisa assim, né? dias. Tu não tava tão afim de ser benzido, né? Tipo... Cara, não é que eu não tava afim. Eu não ia deixar de comer, preparar minha refeição pra ir lá. Aí ele sabia que, tipo, era ali ou não era. Aí ele aproveitou que eu fui cortar o cabelo, que era ali perto, falou assim, eu vou te levar lá. Aí ela olhou, daí ele falou, insistiu, não, tudo bem. Atende o Edu, depois eu venho. Não, ele tá bem. Tu que é o problema. Aí, quando ele falou assim, atende ele que eu volto, que eu posso voltar aqui, ela falou, mas não tem problema que ele não volte. Agora, tu não pode sair daqui. Aí, levou ele numa sala e aí, sei lá, elas voltaram e aí ela foi lá e fez o que tinha que fazer em mim e tal. E eu cheguei pra ele e falei, e aí, Chico, o que ela falou pra ti, cara? Pô, ela falou que se eu não parar de beber, eu vou morrer. O Chico tinha se eu não parasse de beber, eu ia começar a ter problema de saúde, né? Que tu tomava uma no final de semana? Não era de acordar e beber, sabe? Não bebia vodka, eu só tomava cerveja no final de semana. Só que eu tinha um histórico de 2 avós alcoólatras e isso me incomodava. A partir do momento que eu falei que me incomodava isso pro Edu, o Edu começou a me cortar, tá ligado? Se te incomoda, zera.
Cara, eu não Tu vai consegui botar conviver uma- com o fato de ele estar fazendo algo que incomoda ele. A minha vida era o oposto disso, cara. Era regra, a Exato, machine. eu comunico isso. E como que o cara ia estar do meu lado comunicando fracasso o tempo inteiro? Fazendo algo em que ele não compactua. Algo que traz prejuízo pra ele. Eu falei, cara, se tá te trazendo prejuízo, muda, porra. E eu não conseguia lidar com o fato de ele, não consigo fazer isso. Tu precisa fazer alguma coisa, E a cara. benzedeira sentiu uma parada, então, sei lá. Não, ela era Acho que ela sentiu o sinistra. cheiro de cachaça. Ela era sinistra. A primeira vez que eu fui, meu pai tinha acabado de ser diagnosticado com câncer de próstata. E assim que eu cheguei lá, só minha família sabia. Ela falou do câncer do meu pai. Caralho. Meu pai curou e tal, né? E foi tudo resolvido. Mas ela já sabia antes de eu falar. Daí eu falei, ixi, Ela tinha tem que parada. respeitar porque a mulher sabe do que ela falando, né? E aí ela falou que eu ia ter problema de saúde e eu já tinha prometido pro Edu, né? Que ele falou, tu vai comigo. E no final de 2012, na última competição, eu fui tentar consolar o Edu, né? E tipo, porra, cara, tu é o melhor, tu não perdeu. E assim, cara, Chico, eu gosto de ti, quero te levar pro Olímpia no que vem porque, pô, tu tá do meu lado, tá ligado? Aí eu falei, se ele me levar, eu vou parar de beber, sabe? Nunca imaginei sair dos Estados Unidos. Aí consegui visto, consegui sair do Brasil. E no último dia, bebi até o último dia. Tomei uma cerveja, né? Nada demais. E no outro dia a gente foi pra lá. Eu não sabia se eu ia conseguir cumprir. Eu sabia que enquanto estivesse com ele, eu ia respeitar, né? E aí foi 2 semanas. Aí eu pensei, se eu conseguir ficar 2 semanas, eu consigo ficar até o final do ano. Aí fiquei até o final do ano. Aí depois que eu fiquei até o final do ano, eu pensei, sou muito burro se eu voltar agora, tá ligado? Se Já conseguiu tirar. Se eu consigo ficar 3 meses, eu passo o resto da minha vida agora. E daí já era. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais, mais. até hoje, cara. Caralho. Graças a ele. Ele falava bem assim pra mim. Porra, tu é tão inteligente pra umas paradas, mas tu é tão burro pra Aprendi outras. isso com a minha mãe, cara. Minha mãe falava isso. Tua mãe não falava isso também? Toda mãe fala isso, né? De que eu inteligente com umas coisas enquanto falava. Eu só peguei a frase da minha mãe e repliquei pra ele. As E mães aí? normalmente estão certas. É em muitas verdade. coisas. E aí eu sabia que aquilo ia empatar a minha vida. E depois dali, cara, antes de voltar pro Brasil, a minha vida já tinha virado do avesso. O Edu me apresentou Marcos Mion. No outro dia eu treinei Marcos Mion, treinei Paulo Musi. Eu falei, caralho, né? É um aviso, né, velho? São As coisas indícios de que... mudaram, exatamente. Aí eu falei, porra, não posso voltar atrás. Aí foi onde eu tomei o rumo na minha vida a partir disso em relação à bebida, sabe? Hoje eu olho como se fosse cocaína pra uma lata de cerveja, sabe? Essa Não é pra ti. história do Mion é engraçada porque quando acabou o Mr. Olímpia em 2013, esse Olímpia que eu coincidência ou não, eu também. Depois que a moça me benzeu, cara, dali foi só sucesso. Meu ano de 2013, final de 2013 até 2014, 2014 inclusive foi o ano que eu fui segundo no Mr. Olímpia. Fiz algo que até então foi algo que eu considero extraordinário. Tu sair de uma cirurgia de tríceps, 11 meses depois tá brigando pelo título com o Flex Lewis em cima do palco, Diga-se numa de final. passagem. Tá. Enfim, mas cara, Contrariando, né? incrível, sabe? Contrariando o que o próprio Dorian Yates falou, né? Não, Contrariamos tudo que o cara já Essa tinha não falado. é aquela que tu tem uma foto que tu tá, tipo... Teve outra vez que tu teve que ficar um tempo sem treinar, assim, que tu, tipo, em 3 meses tu... Foi subiu outra um shape foto. absurdo. Essa É foi outra outra. foto. Nessa época, cara, a gente tem muito pouco registro dessa época. Teve um momento em que a gente tava... O dia 1º de janeiro, a gente já tava De treinando. 2014. De 2014, 1º de janeiro, a gente tava ainda mexendo o braço. E naquele ano eu consegui chegar em segundo no Olímpia, cara. Foi um ano assim... E 2013, quando acabou o Olímpia... O Paulo Musi me chamou pra gente jantar, que ele queria me apresentar o Mion queria me conhecer. O Mion era fã de fisiculturismo, até então achava que era meio viagem, porque ele comentava umas fotos, umas coisas assim. Ele não era o Marcos Mion de hoje, mas já era o Marcos Mion, apresentador e tudo mais, tal. A gente lembrava muito dele da MTV na época, né? Botaram os piores clipes. Porra, né? então assim, Engraçado a gente pra tinha maior lembrança dessa época e aí o Mion, a gente foi jantar, o Chico tava junto, e ele falou, cara, de como ele é apaixonado pelo fisiculturismo, quanto ele vivia aquele estilo de vida e tudo mais. A gente conheceu ele ali. Ele tava montando o time Treta na época, a gente montou um time Treta que era um grupo, cara, uma confraria de amigos, assim. Um era médico, outro atleta, o outro era o Mion, que era ator, apresentador,
O Janu era um treinador. Na época tinha o Edu, que era dono da Pronto Light, que era uma empresa de comida. O Evandro, que era dono da GSN, de empresa de suplemento. Cada um tinha o seu ramo de atuação. E a gente resolveu montar um negócio onde nós se ajudávamos, assim. Uma confraria. Um era o cara da comida, o outro era do suplemento, o outro era do treino, o outro era o médico. E, cara, a gente montou um grupo que se chamava Time Treta. E, porra, simplesmente, assim, era um time, era um dream team na época, né, cara? E a gente não tinha fins lucrativos, apesar de a gente receber muita coisa, porque era um grupo de formadores de opinião, então sempre vinha, a gente meio que decidiu na época não transformar isso num negócio, num comércio, então a gente ficou no âmbito da amizade ali, até que o grupo se desfez, mas durante aquele momento ali, cara, foi um ano bem bacana, porque a gente usou da influência de cada um para alcançar seus públicos e levar o fisiculturismo para mais longe, né? Principalmente o Mion, que seria tipo o pivô disso tudo, né? Juntando todos os mundos, assim. E eu cheguei pra ele e falei, cara, cola em Floripa a qualquer hora, vamos lá dar um treino e tal. Aí, a gente marca, beleza, aquele papo. Aí teve um dia que o Chico chegou pra mim, eu tava indo viajar, fazer uma presença e eu tava arrumando as coisas e tal. Aí ele falou, Edu, tá em casa? Eu falei, tô, cara, daqui a pouco tô indo pro aeroporto. Ele assim, cara, tô passando aí. Eu falei, tá bom. Chico vindo aqui, né? Aí eu abri a porta, cara, era ele com o Mion, cara. Do nada. Eu não entendi nada, cara. Eu falei, caralho, ganhei no Lardo Oscilar, não sei o quê. Daí... E nem era ele, era o Luciano Huck que apresentava na época. E ele riu, imagina, a galera de certo confunde pra caramba. E aí ele foi lá, cara, ele queria entrar no meu quarto, cara, bagunçado lá, pra ver minhas medalhas, meus troféus, meus quadros, cara, ele nem aí, sabe? E aí o Chico com ele ali, cara. Chico dando rolê com ele, com o Space Fox, só na... Aquele Space Fox parecia uma chaminé. E daí foram mandar um treinão. E aí o Chico... Não, eu ia viajar pra uma presença, cara. Aí eles ficaram o final de semana todo treinando. O Mion fez um camp, né, cara? Um camp. Ele fala... Ele que deu o nome de um produto que eu vendo aqui em Floripa, que é o Camp Floripa. A galera vem de fora e passa uma semana treinando comigo. Quem inventou esse Quem inaugurou isso aí foi o Mion. Foi o Mion, entendeu? Caralho, o Edu, nesse jantar, o Mion falando que gostava de treino. Aí o Edu, cara, se tu gosta de treino, tu tem que treinar com esse cara. E já botou pra mim. Ele falou, pronto, amanhã. No outro dia a gente treinou de manhã. Eu lá em Las Vegas mesmo. Lá em Vegas. O Paulo Musi, o Mion e o Evandro da GSN. E aí, no outro dia, eu vou pra Floripa. Pega meu número que eu vou te ligar. 2 semanas depois ele ligou e veio pra cá pra fazer um camp com o personal dele, o César Cruz. E eu fui pra uma presença em alguma cidade. Pirassununga. O Chico lembra muito das paradas, né? Pois é, velho, o cara tem a memória, né? Pirassununga, às vezes ele vem me cobrar coisas que eu falei há 20 anos atrás. Eu falei, não falei isso não, cara. Tá? Aí eu fui pra uma presença agoniadaço, porque o cara voltar pra Floripa, os caras estão lá treinando. Eu ficava olhando eles treinando, cara, os vídeos. Pô, eles treinavam 2 períodos por dia, porque eles não ficaram bem uma semana. Eles ficaram, tipo assim, uns 3... domingo. De quinta a domingo. E aí, aí eu lembro que eles ficaram... Pra otimizar isso e dar os treinos da semana inteira, eles treinavam de manhã e à tarde, Treinava, dava uma descansada, comia, blá, blá, e depois... Em academias diferentes e treinavam, cara. Se dividiam, assim. E aí eu, cara, louco pra estar com eles. Eu consegui voltar no domingo a tempo de conseguir... Fazer um treino. Presenciar um treino com eles. Depois a gente saiu pra jantar, trocamos uma ideia. E foi aonde eles tiveram contato com o Chico, né, cara? E aí, esse ano foi o ano... Viramos 2014. Foi o ano em que foi um ano de glória pra gente. Porque como eu já tinha estabelecido a minha cirurgia do tríceps, já tava consolidado, já tinha voltado a treinar. E aí a gente conseguiu usufruir daquele conhecimento que a gente tinha adquirido ao longo dos anos. Foi aprimorando, só que com o tríceps renovado a gente conseguiu escalando para poder finalmente vir com... Chegar num próximo nível. Isso, exato. E aí, cara, só que não pode esquecer que eu fiquei 3 meses praticamente parado. E aí meu físico tava uma desgraça, cara. Eu fui pro Arnold Classic, início do ano, em fevereiro de 2014. Não dá nem pra acreditar quando eu falo assim que 2014 foi o ano que eu fiquei em segundo no Olímpia, porque em fevereiro, o Olímpia era em setembro. Em fevereiro, eu fui pros Estados Unidos pra poder ser avaliado pelo Cris Aceto pessoalmente. Cara, ele me olhou assim, aí não falou nada. Eu acho que ele não falou nada por respeito. Ele olhou assim, Seria tipo... Eu conheço um cara ele. Que mal treina. Eu conheço ele o suficiente ao ponto de dizer assim, cara, daqui 7 semanas tu vai me ver no Arnold Classic Brasil e aí tu me fala. Não vou te pedir nenhum feedback pra não me constranger e não se constranger. Voltei pro Brasil, falei,
Chico, nós temos 7 semanas pra treinar e transformar o físico. Porque eu tinha recebido o contrato do Mr. Olímpia, porque os 5 primeiros colocados do ano passado se classificam automaticamente pro ano seguinte. E eu mesmo com o tríceps rompido, por isso que eu comemorei aquele 5º lugar, porque... Tu tava dentro da próxima. Já tava dentro da próxima. Não tinha que conquistar uma vaga. Exato, tinha mais tempo pra me recuperar. E aí, ele chegou no Brasil, fui até o hotel dele, peguei um táxi, fui até o hotel dele, encontrei ele. Quando ele me viu chegando assim, ele falou, não precisa nem tirar a camiseta. Já tá muito melhor. E aí mostrei pra ele o meu físico e tal, ele falou, cara, impressionante, melhorou muito em 7 semanas. Mas ele sabia de toda a história daí. Não, tudo. Aí eu falei, cara, melhorou muito, 7 semanas. Só que, Cris, eles estão me pressionando pra assinar o contrato, cara, do Mr. Olímpia, porque como eu já tô classificado automaticamente, esse contrato chega em janeiro na minha casa. A gente já tava em abril e eu pedia pra prorrogar. Porque corria o risco de tu falar, cara, não vai dar pra chegar no... Eu queria o aval do Cris. Aí o Cris falou, pode assinar o contrato porque tu vai chegar bem no Olímpia. Aí, puta, voltei pro hotel, falei, Chico, amanhã tem treino de perna, mas é diferente porque nós vamos classificar, nós vamos preparar pro Mr. Olímpia. Até então a gente treinava pra agradar o Cris Aceto. Quando o Cris falou, vamos pro Olímpia, eu falei, Chico, amanhã é treino de perna, primeiro treino já oficialmente preparando pro Mr. Olímpia. Fomos na X-Gym, numa academia lá muito legal do Camões, na época, que ele é o dono da academia ainda. De manhã é onde concentra o maior número de atletas treinando, porque é dia de feira, todo mundo do Brasil inteiro vai pra lá, era no Rio de Janeiro na época ainda, hoje já o Arnold é em São Paulo. Acordamos cedo, fomos treinar perna. Cara, eu tive uma infelicidade de fazer um hack que a gente até então nem tinha essa opção na academia que a gente treinava. Era um movimento inédito numa máquina relativamente diferente pra mim. Desconhecida, né? Desconhecida. Não era como usar hack. Esse hack 45 graus não tinha na nossa academia. O hack 45. O nosso, eu trabalhava muito bem com agachamento livre, com Smith, com pêndulo, muito bem com movimentos onde eu tinha relação quadril e joelho muito bem definidos, e a gente foi para uma máquina onde eu não tinha o poder de ação do quadril, porque é uma máquina que tem um trilho e eu não sabia lidar com aquela máquina, a verdade é essa. Botamos peso, desci... É que o quadril dá uma referência para a flexão do joelho, né? Então a gente perdeu a referência sem perceber, a gente não tinha noção disso. Basicamente a máquina, pra resumir a grosso modo, ela tirou a nossa ferramenta de trabalho, que era o nosso trunfo de saber lidar com o joelho, sabe? E pra não sobrecarregar o joelho, vocês compensavam com o quadril. A gente tinha uma relação ali que era bem peculiar, que a gente sabia medir. Aonde a gente podia, onde a gente não podia. Então, cara, agachando com 4 placas de cada lado. Quando eu falo 4 placas, é 4 de 20, né? 4 placas de cada lado, 5 placas de cada lado. E cada lado. Pautorava e técnica perfeita, quadríceps moído, perfeito. Inventei de fazer uma máquina lá, cara. Quando eu subi, eu senti um estralo no joelho, assim, tipo assim, tipo arrebentando uma cordinha dentro do joelho, assim. Foi muito aí, alto. na Foi hora, bem cara, alto. na hora eu falei assim, tá, rompeu meu tendão no quadríceps. Eu já sabia, cara, já tinha passado pela mesma sensação do tríceps, cara. Então assim, ó, rompi o tríceps, passei por uma cirurgia, me recuperei. Quando finalmente eu vou competir o Mr. Olímpia 2014... Você já tinha assinado? Não. Tu ia assinar? Ainda ia assinar. Rompi o tendão do quadríceps. Na manhã seguinte que o Cris Aceto falou, vamos. Rompi o tendão do quadríceps. Cara, eu voltei pro hotel, tu não tem noção. Eu voltei assim muito, muito triste. Eu tinha um almoço com o Arnold, porque eram 2 representantes por empresa. Tinha um jantar um almoço com o Arnold. Porra. Eu falei, Carol, bota a roupa, tu vai almoçar com o Arnold. Eu tô fora. Podia ser o Arnold, podia ser Cristo, podia ser Papa. Cara, eu tava, tipo, desolado, cara. Desolado. Eu fui pra debaixo do chuveiro, chorava. Eu tentava fazer um movimento, simular o movimento do agachamento no banho. Eu via que o meu joelho não flexionava. Tava dando muito ruim, sabe? E tinha feira ainda, né? Aí, só que a feira eu não podia faltar. Tu era representante? Aí a Carol foi almoçar com o Arnold e eu tomei um banho e fui com o Chico pra feira, cara. E atender as pessoas com um sorriso. Foto. E, cara, foi o dia mais difícil da minha vida de feira, foi esse dia, cara. E cumpri com os meus compromissos. À noite a gente tinha um jantar, era com os meus patrocinadores da Biopower, que era um patrocínio que eu tinha na época, que o Phil também era patrocinado por ele. Então, Phil Hit. E aí o jantar era com o Phil. E aí a gente sentou na mesa, jantamos com o Phil junto e trocamos uma ideia. E no meio da janta eu perguntei pra ele, cara, ele tinha acabado de vencer o Mr. Olímpia um ano antes, estava se preparando pro próximo, e o Mr. Olímpia anterior foi o ano que ele se preparou com a esposa dele com câncer. Ele contou essa história toda. Depois eles vieram a se divorciar. Mas eu aproveitei para perguntar pra ele, cara,
tu tem uma impressão que às vezes as coisas só acontecem contigo, assim, tal. Daí ele foi lá, deu um puta discurso, falou das situações que ele viveu na preparação, como que ele teve que lidar com a preparação com a esposa com câncer. Cara, foi uma aula, assim, eu precisava ouvir aquilo tudo ali, sabe? Eu precisava saber que tinha alguém que já tinha se fudido muito e superado alguma coisa, assim, pra tu se Cara, inspirar. foi bom pra eu poder entender, cara, que mesmo o cara que tá no topo, ele tem que lidar com as consequências da escolha dele, cara, que era aquilo. Então, pior de tudo, ele tinha que lidar com consequências que fugiam do controle dele, né, cara? Eu tinha me machucado por uma opção de estar ali. Ele não, ele tava tendo que lidar com uma doença da esposa que não era algo que ele tinha sob controle, não foi uma escolha. Então, aquilo me fez refletir muito sobre vários aspectos, assim. E aí eu falei, cara, a gente realmente, quando a gente quer as coisas, a gente tem que estar sujeito a lidar com todos os obstáculos, né, cara? Encarar isso de uma forma muito racional e não fazer com que isso tire o nosso foco. Voltei pro hotel com uma certa esperança de que eu poderia lidar com aquilo, cara. Mas era muito pouco tempo, porque quando se machuca 10 dias antes do Mr. Olympia, fala, cara, 10 dias eu aguento. Quando se machuca 3 meses antes do Mr. Olympia, fala, cara, mas 3 meses? Como que eu vou lidar 3 meses com isso? E aí eu falo, liguei pro meu fisioterapeuta, voltei pra Floripa, eu cheguei ao ponto de ir numa consulta com o Dr. Funchal, especialista em joelho aqui em Floripa, o médico do Havaí, e o Chico tava na consulta, eu cheguei ao ponto de dizer assim, cara, me opera, né? Me opera, eu tô pronto, já passei por isso no braço, vou passar por isso na perna também. Aí ele falou, não vou te operar. Contrai o quadríceps, tá vendo? Ele tem ação no quadríceps, como eu já tava bem definido, tinha as fibras aparecendo. Dava pra ver que funcionava. Ele falou assim, tá funcionando, cara, tu não perdeu a funcionalidade do teu quadríceps. Existe uma ruptura que ela é parcial, existe. A gente vai tentar um procedimento menos invasivo, um PRP, tu vai tirar teu sangue, a gente vai filtrar, colocar numa centrífuga, vamos separar as plaquetas e vamos colocar dentro da tua lesão. Tenho feito isso com jogadores, não tem ainda artigos científicos que comprovam isso, mas tem funcionado muito bem. Para músculo, vamos tentar ver como que teu tendão responde. Para tendão, o prognóstico é inferior porque é um tecido menos irrigado, né? Eu falei, cara, vamos. Aí fui lá, fiz o PRP, e a gente foi avaliar isso, fiquei 6 semanas sem treinar a perna. E aí a gente foi avaliar o resultado disso 6 semanas depois. Coincidentemente, era o dia do meu aniversário, o Muzi veio pra Floripa, fez uma surpresa pra mim. E aí foi todo mundo no médico. Eu, o Muzi, o Chico, todo mundo. Chegamos no médico, o cara passou o ultrassom na minha perna e falou, cara, peraí, essa lesão tá quase consolidada. Tipo, funcionou muito bem. Tipo, quase que tá... Quase, assim, ainda doía muito. Mas ele falou que formou um tecido cicatricial ali que ajudou a segurar a lesão. Que pela imagem era algo positivo. E aí ficou todo mundo muito convencido de que aquilo poderia ser a luz no fim do túnel. E superior, tu tava treinando full. Treinando full, mas eu tinha que lidar com os efeitos colaterais da cirurgia, que ainda tinha uma diferença muito grande de um braço para outro. Isso fazia com que a gente tinha que lidar com... Era chato trabalhar, era um jogo de xadrez o meu treino, sabe? Então, ia treinar superior, tinha que lidar com a diferença de força de um braço para outro. Tinha que treinar a perna. Cara, eu lembro que a gente treinava a perna, o Chico ficava segurando meus 2 joelhos. Era quase como, tipo assim, não arrebenta, sabe? Tipo... Quase que rezando. Assim. Cara, imagina uma preparação de 3 meses que tu precisa treinar a perna 2 vezes por semana e toda repetição que tu desce, tu pensa assim, pode ser agora, pum, pode ser agora, pum, pode ser agora, E não adianta pum. treinar com baixa intensidade. Não adianta. Aí eu paro e fico em casa. Faz Então, pilates. não dá, aí exatamente. Porque, cara... eu precisava performar, não era só conseguir me preparar, eu precisava performar, eu precisava brigar pelo título. E aí, cara, a gente resolveu, aí entra a expertise do Chico, ele falou, cara, é o seguinte, a gente não pode, isso vai além dos nossos conhecimentos, porque a gente tem uma situação agora que não é bem só trabalhar com quadril, joelho, agora a gente precisa trabalhar com amplitude que seja funcional, porque como é um tendão, se alongar demais, ele vai romper, cara. Simples assim. Tu fazia, tipo, repetição com menos amplitude. Menos amplitude. Tivemos que lidar com uma situação de adaptação. Eu sempre digo, cara, adaptar o treino por um período específico gera bastante resultado, assim. O músculo consegue se adaptar a uma adaptação. Agora, se essa adaptação se torna muito crônica, a resposta que tu tem já não é tão evidente, sabe? Então, assim, o que funciona para uma preparação não necessariamente vai continuar funcionando para outra. A gente começou a adaptar as nossas amplitudes. A maior parte das mensagens que eu recebia nas redes sociais era tipo, por que amplitude tão curta? Por que amplitude tão curta, E cara? vocês nunca deixavam vazar essas informações de... Não, falava da condropatia e tal, porque eu tinha um desgaste na cartilagem que também foi aumentada por conta da instabilidade do joelho, né? O tendão traz um pouco mais de instabilidade, a minha condropatia começou a doer também.
E aí, cara, foi um outro ensinamento pra gente, assim. A gente teve que lidar com isso, sabendo que a qualquer momento a gente podia jogar o trabalho todo fora. Porque se rompe o tendão do quadríceps, é diferente do tríceps. Não tinha como disfarçar, né, cara? É um músculo muito grande. A perna, É um músculo muito grande, não tem como, de frente, tudo, não tem como. O tríceps ainda fica atrás pra ajudar, né? Sim. E aí, cara, realmente a gente levou essas adaptações até o final, que foi o dia que a gente chegou lá e o Chico fez uma surpresa nesse ano. Eu não sabia que ele ia pro Mr. Olímpia, eu não tinha levado ele, né? 2013 eu levei ele, né? Com minhas próprias condições, pelos meus custos. E em 2014 ele apareceu lá para me fazer uma surpresa no Meet de Olímpias. Mas quase que a gente não chega no Olímpia de 2014, porque há 5 semanas do Mr. Olímpia a gente resolveu ir pra Praia da Joaquina, tomar um banho de sol e tomar um banho de água salgada. O Chico sempre inventa umas coisas pra dar uma limpada, já que não tinha a Dona Lourdinha pra fazer um passe, tomar um passe, e a gente foi na Praia da Joaquina. Conta, Chico, como é que foi essa história? A gente foi fazer um dia de off, né, diferente, né, em vez de ficar jogado em casa, a gente, vamos pegar um sol, vamos na praia, vamos dar um chego na Joaquina, dar um mergulho pra pegar né, se energizar e tal. Aí chegou na praia, o Edu falou assim, tá, mas aqui não tem graça, vamos lá na pedra, vamos dar um rolê lá na pedra. A gente foi na pedra, aí... Tem essas imagens, tá? Aí, posso mandar pra vocês. Pode, manda que a gente coloca aí teve um momento, o Edu olhou pra mim e falou assim, vamos dar um mergulho daqui? Daí eu falei, daqui da pedra ali? Falei, pô, Edu, tu acha? Vamos, vamos. O Edu já foi surfista, só que não me passou na cabeça, né, cara, que ele tava 5 semanas de um Olímpia com restrição calórica, que tipo, uma câimbra poderia... Sim, sem eletrólitos. Eu falei assim, deixa eu ir primeiro. Joelho zoado. Deixa eu ir primeiro. Fui lá e mergulhei. Dei o meu mergulho e tal. Cara, senti uma corrente assim, mas não senti necessidade de falar, tem uma corrente. Tem uma corrente. Só que essa corrente, né, vai te levando pro fundo, né? E tava bem raso mesmo. Tava raso, só que dependendo da hora que tu ir, a maré tá voltando, tu não vai encostar o pé no chão. Tipo, tu sabia que se tu nadasse ali, tu sai. Só saía. Aí eu comecei a nadar ao contrário e voltei pra pedra. Vai. Aí o Edu pegou, agora é minha vez. Aí eu peguei e filmei. Aí ele pulou, só que daí no que ele pulou, a corrente, levou ele. Tem aquele recuo assim, puxando. O Chico pegou uma sequência de ondas levando ele pra praia. Eu vi uma hora que a onda até levou ele, assim, tipo um jacarezinho, assim. E eu não, cara, eu peguei a corrente voltando. E aí eu nadava em direção à praia, indo pra trás, cara. Foi A cena, quando vocês olham no vídeo, é desesperador, porque eu tô nadando, batendo pés e braços, assim, indo pra trás. Exatamente como uma esteira. Tava numa esteira. E a maré... A esteira tava andando mais rápido que eu. E aí ele tava... Eduardo Correia. Aí ele parou. Tu viu que... Aí eu virei de costas. É a primeira coisa que um cara, quando tá cansado, faz dentro da água. Instintivamente, o cara vira de costas. Tipo, quero descansar um pouco. Quando eu virei de costas, cara, eu não conseguia parar boiando, porque eu tava... Era só pele e músculo. Daí eu vi também que um cara muito musculoso, sem gordura, afunda muito mais rápido, cara. Porque o que faz tu boiar é a gordura. Tu é todo entroncado, tu devia parecer uma pedra. Exatamente, eu fui direto pro fundo. Quando eu mergulhei, eu já vi que eu fui direto pro fundo. Bora. Vai pro meio. Vai pro meio. Vai pro meio, vai que tá relaxado. Aí eu já vi que eu tinha feito cagada quando eu mergulhei. Eu falei, meu Deus, eu sou uma âncora. Aí, não que o Chico seja gordo, mas o Chico parece um peixe dentro da água. Tava... Porra. O Chico é um peixe, o Chico pulou e tchum. Aí eu, cara, que situação de merda. Aí eu tinha perdido um amigo, um parceiro de treino afogado, cara. E toda vez que eu passo por uma situação assim, é inevitável lembrar dele. E eu virei de costas e comecei assim, meu Deus, cara. Comecei a bater pé.
Aí cansei, virei de frente de novo. Deixa eu dar mais o último gás. Aí dei pão, 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 pão e nada. Aí eu gritei, Chico! Não para. Oi. Aí ele pulou na água, largou o celular, pulou na água. A gente tem essa imagem só até o Chico. Quando ele chegou perto de mim, cara, eu comecei a ficar mais tranquilo e eu fui cara, deixa eu ver o quão fundo é. Eu fui pro fundo e bati o pé no chão. E aí eu fiquei mais tranquilo porque eu vi que não era tão fundo. Aí eu consegui meio que agarrar o chão e dar uns passos. Eu acho que quando o Chico chegou perto, a gente também pegou uma sequência boa e ele conseguiu me ajudar a sair. E, cara, eu fui pra beira da praia, tava rolando um treinamento de bombeiros, né? O pessoal tava de olho ali, Tava né? os surfistas que pegam onda jogando futebol porque não tinha onda e treinamento do bombeiro pro verão, né? Que era tipo outubro, mais ou menos. Aí a galera do bombeiro Mas já tava uma galera meio de olho assim, pô, se pá, aquele bombado ele tá morrendo. Não, mas eles pararam de jogar, eles já estavam prontos pra vir. Eles já estavam prontos pra vir salvar a gente, cara. Porque eu, tipo assim, eles viram o bicho se jogar, aí me pediu, aí eu fui. Aí eu falei, vai morrer os dois, cara. Né? Tipo, um vai puxar o outro, tá ligado? Aí, nisso que eu botei, eu mergulhei, a hora que eu levantei, o Edu já tava em pé. Ah, que alívio, Dá um velho. alívio, pô. Cara, esse é o Chico, velho. Esse é o Chico. Ele é o cara que se joga na água e se arrisca pra te salvar. Ele é o cara que se ele pudesse tirar o braço dele e colocar no meu lugar, se ele pudesse arrancar Doar o joelho dele, ele doaria. Eu não tenho dúvida disso. É o cara que quando eu não consigo fazer o exercício, ele se emociona, ele se frustra. É o cara que vive o sonho junto comigo, sabe? Esse foi o cara que eu escolhi pra estar comigo nesses maiores anos da minha vida. E foi um cara que representou muito pra mim durante esse pedaço tão importante da minha vida. Então, assim, essas histórias que a gente conta, cara, não é só pra dar risada. Isso resume quem é o Chico. É aquele cara que se joga na água e vai junto contigo. Ele transforma o teu problema no problema dele, cara. Então, isso define muito bem quem ele é. E eu acho que isso fez com que a gente transformasse nossa relação em algo que gera muita cumplicidade. Cara, é muito engraçado porque eu me pego falando com os meus amigos, cara, de papos muito aleatórios. E eu e o Chico, cara, era uma coisa muito assim, a gente tinha o nosso universo, o nosso mundo, a gente só falava do nosso trabalho, daquilo que a gente poderia melhorar, sabe? O nosso papo foi sempre muito esse, assim, a gente nunca parava pra falar de alguém, a gente nunca perdia o nosso tempo com futilidade, era sempre... Isso era sempre evolução, sempre desenvolvimento, sempre pra cima. A gente falava muito sobre a gente, sobre tentando, dentro das nossas imperfeições, tentando melhorar, né, a gente com os nossos defeitos e a gente sabendo, cara, uma das coisas que a gente aprendeu muito um com o outro foi lidar com as diferenças, porque nós somos diferentes um dos outros e ser mais tolerantes, saber entender a situação um do outro, saber até onde um pode invadir a privacidade do outro ao ponto de dizer assim, eu quero que tu mude, você precisa fazer melhor. Então assim, cara, eu acho que foram anos muito especiais, por isso que a nossa relação, ela foge um pouco do âmbito da academia e transcende, assim, pro lado pessoal, porque a gente tem histórias de alcoolismo, de bebida, de afogamento, de lesões, de cirurgia, de tudo, cara, de tudo. Aí eu acho que isso construiu uma amizade muito singela, muito verdadeira, assim, verdadeira, sabe? Vocês fizeram parte um da história do outro, imagina, velho. E a galera que acompanha, cara, a galera percebe isso, sabe? É uma relação bastante de cumplicidade e tudo mais, que teve um fim, uma pausa ali no ano de 2015, né, Chico? Que foi o ano em que a gente começou a ter alguns atritos, né? Em relação a algumas coisas ali de treino, de desagrado, eu tava muito frustrado por estar tendo que viver com muitas dores, muitas lesões. Muitas coisas que, como eu falei, muitos processos evolutivos de desgaste, de cartilagem, de tudo, foram somando à medida que eu fui avançando aos anos. Isso foi trazendo consequências para mim e muito das minhas frustrações... eu vivia isso diariamente na academia e o Chico ali, e acho que a gente viveu ali um período, cara, não sei nem definir isso, mas de diferença ali entre eu e ele. Foi um momento onde eu falo pra ele que eu tive que tomar uma decisão mais importante, mais difícil da minha carreira de atleta, que foi dizer pra ele que eu queria encerrar a nossa parceria
e tentar treinar sozinho por um tempo, tentar me reencontrar, talvez pelo fato de ele tentar me ajudar e eu não estar conseguindo responder aquilo. Talvez eu queria achar uma forma de fazer isso sozinho, e eu achei que aquele momento era um momento em que eu falava muito pra ele a respeito de motivação, de inspiração no treino. A relação ficou um pouco desgastada porque é uma situação de estresse muito grande que a gente passa por uma preparação, cara. É que tu treinar alguém, com todo respeito, normal, já é estressante. Agora, tipo, com todas as limitações, tu mesmo devia se sentir frustrado, às vezes, pelo estresse que gerava esse treino, né? De tu ter que estar o tempo todo adaptando e fazendo não sei o quê. E assim, o Chico tem que lidar com os problemas dele, a vida dele. Durante muito tempo, ele teve que lidar com os meus problemas. E ele estava tendo que lidar com problemas pessoais dele. E foi um momento em que eu percebi que a gente não estava os dois conectados no treino, e a gente tomou essa decisão. E durante algum tempo, o Chico foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. E eu sempre falo para as pessoas assim, cara, que o que eu sentia falta dessa relação não era nem... Era a parte técnica, tudo, mas isso eu também... Algo que eu fui desenvolvendo com o tempo, mas principalmente essa relação de cumplicidade. Uhum. Durante algum tempo eu trabalhei com o Felipe Pereira, que é o Musculação Faixa Preta. Foi um cara super importante na minha vida durante um período também, assim como o Chico foi durante um período 2011, 2015. O Felipe foi no período ali de 2019 a 2022 ali. Não tenho do que falar também. Muita gente às vezes... sabe como é que é a internet, né, cara? Às vezes tu fala bem de uma pessoa, as pessoas, polarizam as opiniões, né? Sim. E eu faço questão de falar que cada um teve a sua importância em momentos diferentes da minha vida, onde eu buscava diferentes demandas, assim. Então, foi um cara que eu vivi também... Mas é um cara que já pegou o final ali da minha carreira, que teve que lidar mais com as consequências ali de adaptações, cirurgias, lesões e tudo mais. E depois ele teve a oportunidade de treinar o Ramon Dino e teve a oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Hoje a gente é parceiro de time na Max Titânio. E o Chico, cara, na pandemia, quando eu tava construindo a Ironberg, eu fui treinar ali no Share, no shopping, e encontrei ele, dava aula ali. E a gente, cara, a gente resolveu, tipo, se encontrar e tipo... Trocar uma ideia. Mas foi algo muito natural, assim. A gente não existia ressentimento. Existia, tipo... Cara, tipo quando tu termina um namoro, velho. Não é porque houve um término que às vezes foi ruim, às vezes tu vai encontrar a pessoa no futuro e tu, trocar ideia e tal. E eu lembro que o Chico falou alguma coisa assim, sei lá, você falou desculpa por alguma coisa, não sei o que. Eu falei, Chico, as coisas aconteceram da forma com que tinham que acontecer, sabe, cara? Talvez algumas coisas precisaram acontecer pra tu poder enxergar, eu poder enxergar, a gente poder restabelecer a nossa amizade, nossa parceria. Muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade de poder reviver isso, de reconhecer isso em vida e tudo mais. Eu falei, cara, as coisas aconteceram como elas têm que acontecer, velho. Tipo, tu foi fazer teus cursos, tu foi se desenvolver como profissional, eu fui fazer minhas coisas, trabalhei com outras pessoas, vivi outras experiências, pra gente poder se encontrar hoje, depois de tudo isso, e poder olhar pra trás e ver o que deu certo, o que deu errado, e poder ver que a gente fez muito mais coisas um pelo outro, fizemos muito mais coisas, o saldo é muito positivo. E foi aonde eu falei pra ele, cara, que nós tínhamos que empacotar tudo isso e falei pra ele, cara, um dos meus objetivos de vida é fazer com que as pessoas reconheçam o teu trabalho, porque é um trabalho, assim, muito fora da média, sabe? Um cara, assim, tem um conhecimento absurdo. Eu falei, cara, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam conhecer a nossa história. Foi aonde a gente começou a trazer de volta esse tema Like a Machine, entendeu? Uhum. Like a Machine, que na verdade esse nome veio de um filme que eu gravei em 2012, onde eu tava fazendo um movimento e o Cris Aceto, ele tá falando sobre um movimento padrão do início ao fim, e a gente acabou falando Like a Machine como uma máquina, e acabou tendo um significado completamente diferente diante de todos esses acontecimentos. Virou tipo uma filosofia de vida. Virou tipo uma filosofia de vida que a gente carrega isso pra nossa vida. E hoje o nosso intuito, cara, é pegar tudo isso que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu baseado nos erros, baseado nos acertos, nas lições que tudo isso nos trouxe,
e trazer para a nova geração, para os novos atletas, tentar... Tu acha que em algum nível falta, talvez essa profundidade de relação que vocês tiveram, falte nos atletas brasileiros atuais, assim? Tu acha que, tipo, a relação com o treinador hoje em dia mudou o jeito que ela é? Porque eu vejo que, por exemplo, relacionamentos são coisas que mudaram muito, né? Hoje em dia tu conversa com, sei lá, jovens aí de 18, 19 anos, o relacionamento que eles têm hoje em dia, a sensação que me transmite é de uma superficialidade maior. De que existem tantas oportunidades que o cara namora e daí daqui a pouco, não, tô com tal, assim. E tu acha que, de certa forma, o fisiculturista com o seu treinador hoje em dia são relações mais superficiais? Tu sente que falta isso? Ou... Cara, eu sinto que hoje no mundo digital existem atletas, não tô falando só do fisiculturismo, mas existem atletas que escolhem os seus treinadores puramente por hype. Puramente por engajamento. Cara, se eu treinar com esse cara, eu vou ter chance de produzir mais conteúdo, de aumentar meu hype. Muitas vezes a questão técnica, que pra mim seria óbvio, nunca tá colocada como primeiro lugar. Então, eu acho que isso acontece muito por parte dos interesses atuais que envolve rede social. Então, mas eu acho que essa relação que nós construímos, cara, eu acho que não funciona pra todo mundo, sabe? Porque a partir do momento que tem um envolvimento pessoal, isso acaba interferindo muitas vezes no lado profissional. No nosso caso, cara, é uma relação muito madura, até porque a gente teve uma experiência de vida desde o início, tudo foi muito tão difícil pra gente, cara. A gente passou pelos mesmos obstáculos lá atrás, lá na época da Flex, onde a gente falou aqui no início. Então a gente valorizava cada passo que a gente dava, sabe? E a gente se via como privilegiados de poder estar vivendo um sonho. Os dois caras que vieram lá da Academia Flex, poder se juntarem um dia para poder estar brigando por um título de Mr. Olímpia, deixar seu nome na história do fisiculturismo. Então, era uma relação de muita intensidade, muita verdade, muita cumplicidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nesse nível de profundidade de relacionamento. Então, eu acho que quando envolve pessoal, torna a situação um pouco mais complexa. Por isso que muitas vezes as pessoas optam por ficar no âmbito profissional. O envolvimento profissional, tipo, cada um tem a sua vida, cada um tem sua casa, a gente se encontra no ambiente de trabalho, faz o trampo e volta. Cada um tem suas obrigações, muitas vezes obrigações descritas em contratos, então cada um tem a sua forma de agir. Eu acho que já vi relacionamentos terminarem por ter uma relação pessoal muito profunda, envolvida, mas no nosso caso, cara, eu acho que não foi isso que afetou, pelo contrário, era isso que eu sentia falta do Chico, sabe? Mas por outro lado, quando eu construí outros relacionamentos, no ano seguinte eu fui trabalhar com o Patrick Tour, o meu relacionamento com ele já era mais profissional. Já não era um trabalho que tinha muito envolvimento pessoal. Talvez pelo fato de já ter vivido isso com o Chico uma vez, tivesse um pouco de receio. Mas a verdade é que a gente construiu um relacionamento, cara, que eu não consigo ver em muitos outros atletas e treinadores, sabe, cara? É algo muito... Uma cumplicidade, uma... É uma cumplicidade, mas ao mesmo tempo não existe uma hierarquia tão bem definida, porque muitas vezes o Chico se coloca no papel de responsável. A gente sabe muito separar quando é o lugar de fala dele, quando eu tenho que ouvir, e ele sabe quando ele tem que ouvir. Eu acho que a gente tem essa questão de quando um saber ouvir o outro, a gente não negligencia as opiniões um dos outros, não existe uma hierarquia no sentido de a minha opinião é mais importante que a tua. Eu acho que essa troca, ela é muito verdadeira. São dois caras que são extremamente reflexivos. Se a gente discutir alguma coisa aqui, pode ter certeza que cada um vai pra sua casa e vai ficar refletindo sobre aquilo. Não é uma questão de tipo, porra, cara chato, ele não percebe que eu entendo, não. A gente é altamente reflexivo, assim. E a gente, cara, eu acho que o fato dele ter acompanhado o meu início, toda a minha dificuldade, e eu ter acompanhado o início dele, desde a época que ele era estagiário da academia, eu acho que fez com que a gente se olhasse de uma maneira diferente, assim. A gente conseguisse perceber que isso tudo, cara, caminhou pro nosso desenvolvimento e fez com que a gente fôssemos sortudos, assim, de estar podendo ter essa oportunidade de fazer isso juntos, sabe, cara? Então, um dos motivos que me fez trazer o Chico, levar ele para São Paulo agora todo mês, fazer com que os outros atletas tivessem contato com o trabalho dele, cara, foi puramente para o Chico poder ter o reconhecimento que ele merece, sabe? Chico, tu tem o desejo ainda de pegar algum atleta, tipo, e
trazer pra esse nível, assim, tu gostaria? Total. Tenho total vontade e capacidade técnica para fazer com que qualquer atleta que passe pela minha mão atinja seu melhor nível de condicionamento físico na primeira competição que participar. Total competência para que isso aconteça. E o Edu sabe disso. Isso é uma coisa que talvez a gente esteja vendo agora no próximo ano, então, acontecer. Cara, o Chico é uma questão de tempo. As pessoas já conhecem o trabalho do Chico, muita gente já conhece o trabalho dele. Algumas pessoas estão podendo conhecer. A gente tem produzindo muito conteúdo lá no meu canal do YouTube. Muita gente está podendo ter um pouco mais de contato. Agora, com o Like a Machine Experience, muita gente vai poder presencialmente vivenciar tudo isso na prática e reviver isso com a gente de forma muito intensa. Mas, cara, seria uma realização para mim poder ver o Chico revivendo isso tudo de novo e eu poder estar no outro papel agora, num papel muito mais de quase um mentor do Chico aqui, dos atletas. E vamos ver, cara. Eu trabalho hoje com 2 atletas específicos, que é o Gnomo e o João Marques, né? São 2 atletas de nova geração. O Gnomo tem 23 anos, o João Marques tem 19, que também é um futuro promissor aí pela frente. Quero muito trazer o Chico para poder treinar o João nessa fase final do Arnold Classic, faltam 10 semanas. Quero muito que o João vá para São Paulo e encontre o Chico e eles possam trabalhar as últimas semanas juntos com a minha supervisão. O Chico já teve a oportunidade de treinar o Gnomo também e fazer muita diferença na vida do Gnomo também, principalmente treino de dorsal. As costas do Gnomo evoluiu muito depois daqueles treinos que vocês deram. Até conversamos bastante isso essa semana. Agora o Gnomo precisa ajustar alguns detalhes no físico em relação ao treino de perna. A gente está trabalhando para isso. Mas quanto mais as pessoas tiverem contato com ele, poderem aplicar conseguirem aplicar tudo isso, porque para alguns é uma diferença enorme, para outros são alguns ajustes, depende do nível de treino de cada um. Mas eu acho que é uma questão de tempo para as pessoas conhecerem o trabalho e poderem colher na prática o resultado disso também, sabe? Cara, eu queria saber a opinião de vocês um pouco sobre o cenário do fisiculturismo atual também. Essa semana, acho que uns 3 ou 4 dias atrás, o Ramon veio e fez um anúncio ali falando que vai trocar de treinador e tal. E eu queria saber, tipo, a opinião de vocês, se vocês acham, sei lá, que... Porque vocês, querendo ou não, passaram por um momento também de se afastar, né? E é sempre... Quando se afasta, tá todo mundo buscando o melhor. Como que sabe quando é a hora de trocar de treinador? Assim, tipo, sei lá, vem treina um ano, tentou competir o Mr. Olímpia, não deu certo, troca, vale a pena tentar 2 anos, 3 anos, quanto tempo, assim? Como é que vocês veem isso, né? Na tua opinião, assim? Quer responder essa? Não, tu primeiro. Tu primeiro. Cara, como é que eu posso falar? Quando eu resolvi ter essa conversa com o Chico, que eu fiz a maior decisão mais difícil da minha vida, cara, eu tava buscando o que eu acreditava que fosse melhor pra mim. Por isso que eu não me culpo por isso. Agora, se tu tem a certeza que tu tá fazendo o melhor pra tua carreira, acho que não. Talvez tu vai descobrir isso com o tempo, mas eu acho que eu tava tentando descobrir o que é melhor pra mim no sentido de pensar assim, não que o Chico perdeu o valor dele, mas eu acreditava que muitas vezes... o que me fez chegar até aqui não é o que vai me fazer evoluir. E talvez eu imaginasse que pudesse ser que aquele nosso ciclo já tivesse chegado ao fim. E, sei lá, cara, eu fui buscar algo diferente. Então, assim, da mesma forma, o Ramon, apesar de eu já ter trabalhado com o Felipe, e eu tenho a completa convicção de que ele é um cara extremamente profissional. O Felipe, se ele tá marcado contigo 5 horas, ele vai estar lá 5 horas, bem vestido, bem apresentável, com o mesmo senso de humor, pode estar a casa dele caindo ou não, ele vai estar lá para entregar o melhor dele. Então, assim, Ramon tem à disposição os melhores treinadores do cenário nacional, sem sombra de dúvidas, posso falar isso com plena convicção. Mas talvez, cara, da mesma forma que para mim fez todo sentido em algum momento da minha vida, pode ser que pro Ramon agora não faça tanto sentido, entende? O Chico foi um dos caras mais brilhantes que eu já conheci e acho até hoje em termos de treinamento, não tenho dúvida. Porém, em 2015, eu não consegui achar argumentos, sentidos para que nós continuássemos trabalhando junto, porque já havia toda uma bagagem pessoal, profissional, emocional envolvida ali e eu achei que... E eu, abrindo parênteses, não querendo interromper, mas eu também reconheço, né, que
no lugar do Edu, eu acho que eu teria tomado a mesma decisão, sabe? Porque eu me reconheço que naquela época eu estava num momento que era difícil de conviver, sabe? A nível pessoal teu. A nível pessoal, assim, sabe? Então, quando o Edu tomou a decisão, é lógico que eu fiquei magoado, né? Porque eu ia fazer sempre o melhor que eu pudesse para ele. Aí eu fiquei... E acabei ficando sem falar com ele um tempão, só que, tipo, eu sempre torci por ele, né? Não consegui mudar isso porque estava lá dentro, né? Como eu peguei ele como irmão, tu não deseja mal pro teu irmão por mais que ele faça mal para você, sabe? Eu pelo menos penso assim. E foi isso, eu não consegui... Aí teve um momento que eu encontrei o Edu na academia, eu falei, eu não posso continuar com isso, cara, eu gosto do cara... Não consigo virar o rosto para ele uma pessoa que só me fez bem, sabe? Então eu tenho que engolir esse orgulho, saber que eu tava errado quando o momento que a gente separou foi definitivo. Eu tava naquele momento num período que eu faria a mesma coisa no lugar dele, entendeu? É aquilo que eu falei do namoro, né? Tipo, não é porque tu namorou a pessoa 5 anos e vocês terminam por algum motivo, obviamente, que os 5 anos de namoro foram ruins, né? Exato, o pessoal tem exato. essa mentalidade, assim. Isso foi uma das coisas que eu também me sentia culpado, porque eu falava assim, pô, cara, mas tudo que a gente já passou junto, mas será que eu tenho uma dívida de gratidão? Será que... Então eu não posso ter o direito de procurar o que é melhor pra mim? Cara, eu tenho o direito de procurar o que é melhor pra mim. Foi especial o tempo que nós ficamos juntos? Foi. Mas chegou um momento na minha vida, nas nossas vidas, que a gente tem direito de procurar o que é melhor pra gente. Tanto que quando ele me deu essa abertura, anos depois, eu imediatamente já restabeleci minha amizade com ele. No mesmo dia eu convidei ele pra ir lá em casa assistir o Mr. Olímpia, cara. Tipo, a Carol falou assim, nossa, o Chico deve estar assustado, porque tipo, ele voltou a falar contigo hoje, tu já convidou ele pra vir aqui em casa bater um rango, assistir a competição. Porque pra mim, cara, eu não queria mais ter tempo perdido, entendeu? O fato dele ter abrido de novo a porta pra mim, porque ele tava sempre com aquela cara amarrada, às vezes quando eu encontrava ele, eu não tinha absolutamente nada contra, mas a partir do momento que ele quando ele fala que ele teria feito a mesma coisa... Pô, me traz até uma tranquilidade, tipo... Porque eu penso, pô, que bom, né? Não tô dizendo que é a culpa dele, mas que bom que a gente consegue... Entender a decisão um do outro. Entender, sabe? E aí, cara, foi tipo, eu não quero mais... Tipo, a gente nunca falou sobre isso, porque eu falei, cara, vamos falar daqui pra frente agora. A única coisa que a gente falou sobre esse lance do término foi que eu falei assim... Cara, foi do jeito que tinha que ser, irmão. Tá tudo certo. Não tenho nenhum ressentimento. Que bom que tu também não tem. Agora vamos falar daqui pra frente. Foi assim, cara. Hoje é o primeiro dia que a gente tá falando sobre isso. Estamos lavando a roupa sua. Até falo com um pouco de cuidado pra, sei lá, vai que eu tô falando uma coisa que ele não saiba, mas a gente tem isso muito bem resolvido, cara. É uma situação chata, mas assim... Faz parte. Não, a gente não tem... Pelo contrário, em vez de eu parar pra pensar nisso, eu penso, cara, que bom que a gente tá aqui se falando de novo, sabe? Toda vez que ele vai pra São Paulo, eu encontro ele lá, a gente tá gravando e falo, caralho... Que da hora. O mundo deu uma volta e a gente tá de novo aqui, cara. Que foda isso, sabe? E eu acho que a gente tem uma missão mesmo, cara. A gente tem uma missão porque a gente gosta do esporte. Eu amo o esporte graças ao Edu, tá ligado? Que me colocou no meio. Tipo, se alguém me conhece hoje na minha profissão, é por causa dele, né? Então, eu tenho a vontade de fazer com que o Brasil seja tão valorizado no cenário internacional como o surf está sendo hoje. Entende? E eu sei que o que a gente construiu lá atrás é uma visão totalmente diferente da musculação que a gente vê hoje. 10 anos atrás. Mudou muita coisa. A gente pode mudar muito o padrão e qualidade do atleta brasileiro, sabe? Eu sei disso, eu tenho convicção disso. Se a gente conseguiu com as lesões que o Edu desenvolveu e graças às lesões a gente descobriu padrões de movimento que as outras pessoas até hoje não pensaram. Né? E a gente não precisa de como é que se diz, de artigo, de estudo científico para saber como o corpo funciona. Porque empiricamente vocês foram... Não, já tá escrito, tá em qualquer livro de cinesiologia. É como se tu lesse as coordenadas daquilo que tu tem que fazer no corpo. Não tem nenhum segredo, sabe? E como que dá certo? Tá aqui o exemplo. O que lesiona? Não culpando as lesões, né? Como ele falou, é multifatorial. Mas como desenvolver os exercícios trazendo mais benefício para o músculo e menos prejuízo para a articulação. Isso vai gerar mais eficiência e melhores resultados. É isso que a gente está levando, esse legado que a gente quer entregar hoje para os atletas, porque não tem. Não tem esse padrão de qualidade
na parte do condicionamento, né? Você acha que, tipo, em outro país, por exemplo, Estados Unidos, tem um nível técnico superior em algum nível de conhecimento? Cara, eu não acho. Eu não acho. Inclusive, o Pacho foi pra lá agora recente treinar o Derek. Treinou o Huff Diesel, porra. Huff Diesel, que já foi campeão do Arnold Classic na Classic, ganhou do Ramon. O Derek, que foi campeão do Mr. Olympia em 2021 na Open. Então, assim, hoje os atletas americanos estão procurando os treinadores brasileiros já no intuito de entender como que o esporte no Brasil se desenvolveu e cresceu tanto. Claro que foram por diversas questões, com a entrada da Muscle Contest no Brasil, a maior promoção de shows aqui, aumento do adeptos ao esporte, os investimentos das empresas, né? Fomentando o próprio hype gerado... A produção de conteúdo do Brasil, isso eu falei também recentemente no podcast, o brasileiro entendeu mais rápido que o americano que a produção de conteúdo era primordial para desenvolver o esporte aqui, mas ao mesmo tempo as empresas compraram essa ideia também, porque isso gera demanda de venda, né? Então, fez com que a engrenagem no Brasil, ela andasse mais rápido. Hoje, eu diria que nós somos a segunda maior potência do fisiculturismo mundial caminhando para a primeira. Caminhando para a primeira. E a ida do Pacho para os Estados Unidos para treinar esses caras já reflete a valorização do treinador brasileiro, porque até então... não existiam treinadores brasileiros, existiam os treinadores gringos vindo pra cá, mas não o contrário, né? Então a ida do Pacho pra lá significa muita coisa, sabe? E a vida do Pacho pra lá abre muitas portas. Isso é muito bom pro trabalho que a gente vem fazendo, porque faz as pessoas terem mais atenção, olhem mais pros nossos treinadores, não só pro Chico, mas pra todos os treinadores no Brasil. Mas respondendo a tua pergunta em relação ao Ramon, cara, eu acho que, como tu bem disse, a decisão de ele ter largado o Felipe nesse momento não anula o trabalho que eles fizeram juntos, né? A evolução. O Ramon, ele tem total direito de buscar o que é melhor pra ele. Se é uma decisão certa ou não, só o tempo vai dizer, né? E muitas vezes o fato de ter dado certo ou não depende de um único cara, depende dos dois caras, né? Então acho que por muitas vezes o Felipe foi injustiçado no sentido de julgarem, rotularem o trabalho dele, porque ele é um cara extremamente dedicado e inteligente, né? E a gente nunca sabe 100% do que rola nos bastidores, porque, por exemplo, como tu falou, as situações que tu passou, tu tava com lesões comprometedoras e tu tinha que ocultar elas do público, né? Exatamente. Assim como aconteceu, salvo engano, com o Ramon, que tinha pego alguma doença, alguma coisa assim, né? Ele teve algum problema numa das últimas preparações que ele teve, né? Ele teve uma inflamação na garganta. Teve problemas de inflamação na garganta. E nunca veio à tona, né? Só veio à tona depois. E ele tá tomando uma decisão baseado naquilo que ele julga é certo pra ele. Cara, total direito, é legítimo isso, sabe? Da mesma forma que o Felipe vai seguir a vida dele também, mas o que acontece é que a gente não pode apagar o passado. O Felipe fez um trabalho incrível com ele em 2023, quando eu falei do Derek, era 2023 também. O Derek foi Mr. Olympia 2023. Eles foram pro Mr. Olympia, ficaram em segundo lugar, bateram de frente com o Sebum ali, numa disputa ali onde todo mundo já conseguia colocar o Ramon como futuro... sucessor do Sebum, e isso acabou não se confirmando em 2024, né? Mas, cara, fisiculturismo é isso, irmão. Alta performance é isso. Sim. Sabe? Não existe garantia. Não existe garantia. Muitas dessas derrotas faz o atleta acordar, faz o atleta mudar. Às vezes ele muda de treinador, mas ele muda a atitude dele diante de uma situação que pode fazer toda a diferença. Então, no final, será que foi o treinador? Será que foi a atitude? Cara, isso sabe? Mas eu acho que é uma decisão completamente legítima. Eu já passei por isso. Tô aqui hoje pra falar com o cara do lado de frente a frente, enaltecendo o trabalho dele, mostrando pras pessoas o quão necessário ele é, o quão importante ele foi durante esse período e quanto ele pode ser importante daqui pra frente, sendo que alguns anos da minha vida eu fui buscar algo que eu achava que era o certo e vida que segue, irmão. Eu acho que tem mais uma coisa que talvez possa ser um desafio, por exemplo, na situação do Ramon, cara. É que como ele é, sei lá, o nosso Neymar do fisiculturismo, vamos botar assim, né, uma grande promessa. Não só promessa, porque ele já realizou muita coisa. Mas não tem a Copa do Mundo, né? Mas não tem a Copa do Mundo. Todo mundo se sente 100% no direito de opinar. Ah, total. O tempo todo. E, cara, eu fico imaginando a cabeça dele, como é que fica em relação a isso por todo esse alvoroço, cara. Tipo, quando ele vai tomar uma decisão de trocar de treinador... Cara, quantas opiniões diferentes ele deve ter ouvido das pessoas próximas a ele e das pessoas mais afastadas, inclusive da gente que tá, inclusive, agora aqui comentando. Que, cara, nada impede que ele esteja rolando o celular e caia nisso aqui e ouça a tua opinião, sabe? É muita informação, é muita coisa, né?
Eu fico imaginando Cara, a confusão que é. Uma das decisões, agora nada a ver com o Felipe, tá? Uma das decisões que ele tomou que eu achei muito coerente, eu fiquei feliz, fiquei feliz. Já que é pra dar opinião, da minha opinião pessoal. Eu fiquei muito feliz quando ele resolveu manter o Cris Aceto, tá? Aí todo mundo vai dizer, claro, né, Corrêa? Trabalhou o Cris Aceto a vida toda, tu é da escola do Cris Aceto. Cara, não só isso, mas o campeão do Mr. Olímpia, cara, ele não se constrói em uma preparação. O Shaw Roden demorou 7 anos pro Cris Aceto conseguir transformá-lo no Mr. Olímpia. O Jay Cutler demorou 7 anos. Durante 7 Mr. Olímpias ele perdeu pra conseguir alcançar o primeiro título de Mr. Olímpia. O Ramon começou ontem, cara. Faz 3 Ele já foi vice-colocado, sabe? Tudo bem se tiver que esperar mais 1 ou 2, mais 3 ou 4 anos, cara. Tu precisa acreditar numa linha de trabalho e ir até o fim com ela. E o Cris Aceto é muito bom. O Cris Aceto é muito bom, cara. O que aconteceu com o Ramon no último campeonato, cara? Eu vou ser bem honesto, cara. Eu não consigo te dar uma opinião muito sincera e muito profunda porque eu não acompanhei essa preparação a fundo. Uhum. Eu tava ali cobrindo o evento, trazendo as informações pro público, produzindo conteúdo pra empresa, pro meu próprio canal. Eu não tava junto, sabendo o que tava acontecendo no dia a dia. Se eu tivesse no dia a dia, eu poderia opinar porque existem várias... foi a finalização, não foi a finalização. Cara, eu não acredito que foi só finalização, tá? Uhum. Mas... eu já errei tentando acertar. Teve um campeonato do Mr. Olímpia que eu falei pro Cris que eu tava me sentindo um pouco flat e a gente acabou exagerando no carb-up e eu passei do ponto e retive líquido e achei que eu não entrei no meu melhor. Então, assim, errar tentando acertar, cara, faz parte do jogo, sabe? E Agora, aprendizado. exato. Agora, com certeza, se tu procura estar com o melhor preparador de atletas de fisiculturismo, cara, com certeza o Cris Aceto é um deles e o Ramon dispõe dele. Então, o próprio Derek, o Honey Rambo se aposentou, falou que encerrar as atividades dele, o Derek procurou o Cris Aceto. Então, hoje o Derek trabalha com o Cris Aceto. O Ramon já trabalha com o Cris Aceto, ele já sabe como funciona o corpo do Ramon. Agora é uma questão de saber acertar, sabe? 2023 bateu na trave. 2024 não foi tão bom, né? Ficou em, acho que foi quarto lugar? Quarto lugar, né? Aí apareceram caras como Urs, como Mike Summerfield no cenário, já colocando o Ramon, já fazendo as pessoas questionarem. O Será? Cepacol. Isso, mas principalmente o Mike Summerfield e o Urs, que ficaram na frente do último Olímpia do Ramon, e a saída do Sebon, fizeram, mas eu achei que o Ramon seria o sucessor. Cara, nada tá definido. Tá um jogo aberto, existe um trono vazio, aonde a corrida por ele já começou, e quem trabalhar e fizer o seu melhor, o Ramon se movimentou. Tudo pode acontecer. Houve uma movimentação aí. Uma saída de um treinador, manteve o Cris, ele tá tentando jogar e achar o melhor cenário pra ele, entende? Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento do que tá acontecendo hoje, né? Eu tô envolvido em outros projetos. Se eu tivesse, não teria nenhum problema em falar, mas eu também fico um pouco receoso em emitir uma opinião com base no achismo, porque principalmente eu sei como o que influencia em questões... como os bastidores influenciam no... Tu já teve naquele lugar. Exatamente, Por muito tempo. Exatamente. Da hora. Cara, queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Imagina, cara. Nada, obrigado pela Trazer, cara, oportunidade. toda essa história, velho. Acho que é muito importante, assim, porque hoje existe todo um hype do fisiculturismo e, pô, tem gente muito boa. O Brasil é uma potência e tal, mas às vezes eu sinto que falta oportunidades de ouvir essas boas histórias, né, de quem veio antes. Porque, cara, vocês fizeram uma história que, infelizmente, ela não pôde ser muito mais documentada como é hoje em dia, por todo mundo ter um celular no bolso, por todo mundo tá fazendo vlog. Mas e se a tal. galera for no YouTube, lá no canal do Jabaculê Filmes tem o Like a Machine. Like a Machine. Like a Machine tá lá pra assinar o trabalho, cara. Não, e a gente vai pôr aqui durante o episódio o videozinho da Joaquina aí pra galera ver. Esse é um vídeo legal. E, cara, eu queria te agradecer também por ter aberto a oportunidade pra eu poder trazer o Chico aqui e contar imagina, um pouco uma dessa honra, história, cara. porque Obrigado. as pessoas que estão assistindo, cara, com certeza estão conhecendo um cara que faz total diferença aonde ele estiver trabalhando, porque é um cara que detém um conhecimento absurdo. Muitas vezes ele não é compreendido
né? Até por às vezes, falta de capacidade de algumas pessoas de compreender, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para levar esse trabalho adiante. Eu tenho certeza que o Chico vai ter o reconhecimento que ele merece. Pô, Obrigado. Obrigado. Irado. E vocês agora, vocês estão com... Qual que é esse projeto que tá no ar aí? Vai estar rolando... Esse episódio vai ao ar daqui um mês, por aí? Vai estar rolando de novo? Isso aí, como é que vai ser? Então, a gente vai ter o Like a Machine Experience, que vai acontecer dia 8 de fevereiro, no CT da Max Titânio. Mas é um projeto inaugural, onde eu quero transformar isso em um produto pra gente levar, porque a gente já tem proposta pra Orlando Massa. e várias capitais no Brasil. Porto Alegre, lá, Espírito Santo, Brasília. É um dia que... Como é que funciona exatamente? Na verdade, cara, diferente de um workshop, o Like a Machine Experience é uma experiência onde a gente vai linkar as histórias, os acontecimentos, a nossa trajetória. Por exemplo, tudo isso que a gente falou aqui, vai ter um momento em que a gente vai contar e vai ter um momento que a gente vai mostrar. Caralho, vai ser Entendeu? irado. Então eu vou falar exatamente como foi o dia que eu rompi meu tríceps e a gente vai acender as luzes e vai mostrar o exercício de desenvolvimento onde eu rompi o tríceps, como foi feito e como é feito. Técnica e como que solucionou. Isso. O que fez Que eu foda. romper e o que faz com que as pessoas não tenham esse mesmo problema. Tu mesmo perguntou o que vocês fizeram com o tendão do quadríceps rompido para treinar. Nós vamos contar a história e vamos mostrar na prática. Porra, que irado. E vamos botar as pessoas para fazerem o movimento, vamos fazer as pessoas fazerem a leitura daquele movimento e vamos tentar ajustar o trilho de movimento para dentro da nossa filosofia de treino. Cara, vai ser não só uma experiência absurda de poder estar lá com vocês e ouvir a história, mas também de aprender pra caralho. É, por isso que é o experience, né? Diferente do workshop, onde a gente só vai lá para falar da execução, a gente vai contextualizar isso com validadas pelas histórias, pelos acontecimentos. Isso traz um significado maior para as pessoas e eu tenho certeza que linkando isso às emoções, as pessoas vão captar melhor a nossa mensagem, né? Vão saber os porquês, né? Porra, irado, irado. Exatamente. Obrigado, cara. Obrigado demais por vocês terem Valeu, vindo aqui, velho. Tamo junto. Eu que aí. agradeço pela oportunidade. Sucesso pra vocês aí, cara. Eu tô ansioso pra ver os próximos passos aí, velho. Valeu, tamo Um junto. brindezinho aqui com água aí, ó. Valeu, rapaziada. Amém. Valeu.